Ah, verdade. Ela é como poesia. O problema é que a maior parte das pessoas detesta poesia. Ter o compromisso com a verdade, fugir da força do incentivo, levar aquilo que precisa ser dito é algo difícil. Mas é o compromisso do Stock Pickers desde o seu dia de nascimento até hoje. E a gente vai continuar fazendo isso. E para fazer isso é fácil. É só encontrar convidados e convidadas que tenham personalidade forte e que tragam de maneira transparente aquilo que elas pensam. O problema é encontrar esse tipo de gente. Pois bem, Thiago Belodi é com certeza uma das pessoas que eu conheci no passado recente no mercado que mais cumpre essas características. De opiniões fortes, cheio de personalidade. Ele literalmente não perdoa ninguém. Tudo para seguir o seu mandato. E ele foi assim do começo ao fim do episódio. Trouxe as verdades que precisam ser ditas para você que investe ou não investe em fundos de investimento, que acessa o mercado financeiro para cuidar do patrimônio da sua família. Aonde está o dinheiro e aonde não está mais. Thiago falou tudo no detalhe. Então, sem mais delongas, Nando Lima, abre a porta da nossa sala que a gente tem visita. Show me the money. Henrique Stetter, antes da gente abrir a conversa aqui com o nosso queridíssimo e ilustre convidado, eu acho que é mais do que justo, dada a repetição, né, quantas vezes aconteceu isso aqui, a gente explicar o porquê que a gente tá com roupa diferente, né? Porque senão a galera vai começar a achar estranho em casa, né? Até vai achar que eu virei pastor, sei lá, alguma coisa assim, então, né? É isso. Ou tá procurando emprego, ou... Exato. O que aconteceu? Não, acho que nós dois precisamos falar o que aconteceu. Sim, com certeza. Pra galera entender tudo. Sim. Tanto eu quanto você assumimos funções diferentes aqui dentro da empresa. Sim. A sua foi há mais tempo, então acho que você tinha que começar primeiro. É verdade. Você quer que eu fale sobre a minha função? Fala rapidamente aí quem é você no mercado, 30 segundos. Bom, muito prazer, eu sou Henrique Stetter. E, bom, todo mundo me conhecia por apresentar os programas aqui, né? Antes era analista que apresentava os programas e há um tempo atrás eu virei o coordenador da parte audiovisual do Infomoney. Então todos os programas, todos esses conteúdos que são gerados passam aqui pela área que a gente está nesse momento tocando aqui dentro da empresa. Que chique. Por isso que eu consigo até me vestir de forma mais despojada, digamos perfeito. assim. Você é um cara moderno. E você? Então, eu mudei de área também. É mesmo? Mudei. A gente continua aqui normal, né? Então você viu, você mudou de posição faz tempo já. Faz tempo. E não mudou nada aqui no Stock Pickers. Eu também mudei e não vai acontecer nada também no Stock Pickers. Só vai acontecer coisas boas, eu acho. Ah, sim, abre porta, né? Mas agora eu fui pro banco de atacado, Henrique Stetter. Aí sim. Eu vou ajudar lá no canal de assets, que é chamado, que as assets são clientes da XP, né? As gestoras operam na mesa, na tesouraria, né? Então tem um time lá que ajuda a cuidar desses clientes, eu vou ajudar eles. Além disso, eu vou ser o Institutional Portfolio Specialist. Que é isso? Não, agora eu entendi, porque você tá até com LC. É que não dá pra ver na câmera. Tudo isso pra dizer que tem um pedaço do dinheiro que é discricionário, ou seja, os fundos de pensão, as seguradoras, etc., elas delegam essa função de gestão para uma pessoa extremamente qualificada que, por acaso, está aqui nessa sala agora. Não é momento pra você dar risada, pô. É momento pra falar sério, pô. Está aqui nessa sala e eu vou ajudar na parte não discricionária. Então o cliente quer investir sozinho, o fundo de pensão quer investir sozinho, mas precisa ali de uma figura técnica dando os pitacos, ajudando ele a tomar a melhor decisão de investimento. Parabéns, hein, Obrigado. patrão? Tamo junto. É isso. Pra você também. Muito sucesso. Mas é isso, só pra galera entender a assimetria de roupa, de dress. Dito isso, semana que vem eu venho de social também, Fechou. porque... Fechou a balada. Bom, disclaimer feito. Bora começar. Você já conhece o nosso convidado, já vou puxar a primeira pergunta aqui pro Tiagão, que é o seguinte... Tiago, você saiu de Jabuticabal. Quantos habitantes tem em Jabuticabal? 70 mil. 70 mil habitantes, Henrique Stetter. É o Maraca. Maraca. Enche o Maraca. Enche o Maraca. E veio parar na Faria Lima. Como é que foi isso aí, cara? Na verdade, eu saí de lá para fazer faculdade aqui. E aí, na faculdade, eu arrumei um estágio. Na época, no BNP, Banco Francês. Aí eu contava lá na cidade, banco francês, a galera achava que eu morava em Paris. Né? Eu falava, meu neto tá em Paris, não sei o quê. Tinha que tirar uma onda, né? Lógico. Banco gringo e etc. Então, na verdade, eu vim para São Paulo para estudar. Então, eu saí de lá, daí uma vez aqui, acabei ficando, já são... Acho que eu moro em São Paulo há 18, 19 anos. E que eu trabalho 15.
E desses 15 anos, você passou basicamente a maior parte do tempo lá no BNP. Você começou lá como comercial, não foi isso? Nascido e criado. Eu entrei... Uma história assim, meu primeiro, rapidinho, eu vou contar como é que foi. A gente estava até falando isso no almoço. Quando eu mandei currículo, eu tinha feito intercâmbio, tinha voltado da França. Aí eu vi lá BNP e falei, puta, é nóis, né? Eu vou aqui e tal. Falo francês, eu sei lá o que eu vou fazer, mas eu quero estar aqui. Voltar para a Europa um dia e tal. E aí eu entrei no site, era um pouco diferente, a época de achar emprego lá e tal. Entrei no site da faculdade, aplique aqui, mandei o currículo, me chamaram, cheguei na entrevista. Aí tinha uma moça no dia da entrevista, o que você quer fazer? Falei de mim, a única coisa que eu sabia falar, não tinha experiência ainda. Tinha feito um estágio antes, mas bem curtinho. E aí, aquela época, 21 anos, né, vai falando a rodo, não, eu acho isso, eu acho aquilo, quero falar, piriri, pororó. E aí ela falou assim, tá, o que você imagina fazer, não sei o quê. Eu falei, poderia fazer A, B, C, D, mas E não é muito minha praia, não me vejo fazendo muito ela. Olhou pra mim assim, falou, sabe o que é essa vaga? Eu falei, não. Claro que não, né, por que eu saberia? Tive nem o cuidado de entrar na internet, ou perguntado pra mim, você vê no interior, você não tem muita referência, né? Ela mandou na lata, falou, você sabe o que é renda fixa? Sabe o que é uma asset? Muito menos. Ela falou, a vaga que você está aplicando é para fazer exatamente E. Você acabou de falar que você não quer fazer. Aí daquele, Aí aquele relógio na cabeça, né? Aquele TikTok, falei, agora. Ela falou, tá, e aí? Eu falei, puta, já perdi, né? Não tem como. Eu falei, então vocês vão achar um candidato melhor, já estava fechando um caderninho, pôr na mochilinha. Ela falou, não, mas tem uma outra vaga aqui para essa mesma empresa, essa tal de asset, que é mais no lado de vendas, do comercial. Já que você está aqui, quer conversar? Vou perder viagem, né? Que eu vou contar, chave. Fui pra entrevista lá, nem vi o que era, puta, durou 5 minutos. E aí eu fiz o resto do processo ali, mas assim, foi decidido porque eu me preparei mal pra primeira entrevista e aí era a vaga que tinha, entrei. E aí passei alguns bons anos nessa área, entre comercial, parte de produtos offshore, fazendo basicamente negócios em geral, então bastante contato com o cliente. Até que em algum momento eu mudei para gestão e fui tocar os portfólios na área de alocação do BNP. E cheguei aqui no XP em novembro do ano passado. Então tem uns 9 meses que eu tô aqui. E você veio para a XP para fazer a mesma coisa que você fazia lá aqui? A mesma coisa que eu fazia lá aqui, com um foco aqui nos portfólios institucionais. Tudo que é fundação, seguradora, RPPS, quando tem carteira administrada, mas basicamente CNPJs. Então tem o pessoal que se ocupa ali do que tem um CPF na ponta, eu me ocupo do que tem um CNPJ. A gente fala pouco sobre esse bolso aqui no Stock Pickers, Henrique, mas ele disparado é o que mais faz preço no mercado, porque a gente está falando dos maiores cheques. Sim, é grana até não querer mais. Exato, e eles conseguem mover os preços e a lógica de investimento também é muito diferente, não é mais, assim, quando a gente compara com, sei lá, um investidor pessoa física, tem suas diferenças, não tem, Thiago? Tem, cara, e acho que é um ponto importante que é o seguinte, discorrendo um pouco aqui, o Brasil ele tem, depois a gente vai chegar nesse ponto, nos ciclos econômicos que são curtos, para dizer que se a gente voltar no tempo, 10, 15 anos atrás, quando o juro era alto, a gente ainda não tinha passado por uma série, muito se discute hoje por que o PIB anda, porque teve reforma, então era um ambiente mais difícil há 15 anos atrás e as pessoas eram mais conservadoras, de uma forma ampla, seja pessoas físicas, os private banks e as fundações em geral. A gente experimentou um período de queda de juros com as reformas, o mercado ficou bom, foi risco para todo lado, todo mundo tomou risco, em algum momento misturou-se, né, um pouco, você tem que ter risco, mais ou menos. E agora a gente voltou a separar um pouco, normalizar essa dimensão, porque o juro está alto, vai subir agora, NTNB está pagando acima de 6, então a gente voltou um pouco no tempo, e esse tempo era uma fundação, ela basicamente é o acúmulo, né? O que é o fundo de pensão? O acúmulo de dinheiro por décadas de uma pessoa que trabalha, fazendo sobretudo uma previdência complementar. Então, se a gente aposentar aqui pelo INSS é uma coisa, mas todo mundo guarda um pouco de dinheiro e quem trabalha em instituição tem lá a sua contribuição. Então, o indivíduo poupa dinheiro por décadas para gastar em décadas, mas menos tempo do que ele poupou. Então vai aposentar com 65, 70, você vai viver mais, sei lá, 25, 30 anos e vai acumular por 40. Então assim, é um trabalho de muito acúmulo de recurso no tempo para você gastar também num tempo. Então isso naturalmente pede um certo conservadorismo.
Você não quer perder a sua aposentadoria antes de você usufruir dela. Mas você está dizendo que em algum momento a galera parou de olhar com essa determinação, começou a tomar mais risco do que deveria. Eu acho que em algum momento o juro fechou, o juro caiu no Brasil, teve um oba-oba ali em 2019, 2020 viveu, a gente vai chegar lá também, em 2019, concordo com uma opinião que eu ouvi, que a gente viveu um sonho de mercado, juro caindo, falava assim, privatização de Petrobras, um monte de coisa. E agora a gente voltou um pouco no tempo, NTNB acima de 6, inflação é sempre um problema, você tem que guardar um dinheiro hoje para você gastar daqui a 50 anos, e o carrego, seja do CDI, do IPCA+, ele é muito alto. Então só a renda fixa ela te dá um colchão muito grande. E o que eu vejo também no lado de pessoas físicas em geral, a diferença para uma fundação, por exemplo, primeiro que a fundação é um ente regulado, ou uma seguradora, ou né, um RPPS. Então você tem ali um regulador, você tem limites estabelecidos. Porque uma coisa é você fazer a gestão para um portfólio pessoa física, você não tem um limite formal. Se tiver 30% de bolsa, o que acontece? Nada. 40%, nada. Você alinha com o seu cliente, mas você não tem um risco regulatório. Esse grupo de clientes tem risco regulatório, então você segue uma cartilha ali que você não pode, de fato, criar desenquadramentos. E tem uma coisa também que é muito importante, que é essa noção do calendário. Então, e aí é um pouco da forma como a indústria funciona. A gente investe lá na frente, né? Para daqui 30 anos, 40 anos, mas os ativos têm marcação diária, todos os clientes conferem os seus extratos numa base diária mensal e os próprios entes regulados, eles têm os períodos anuais para reportar resultado, para colocar no site da fundação, para botar o balanço auditado de quantos reais ele ganhou, ele perdeu. Então o próprio horizonte, ele aparentemente está mais curto, porque eu estou mirando um longo prazo, mas eu vou ser cobrado em 31/12. E é uma coisa assim, é aquela, a gente fala portfólio base zero, ou ser zero taxímetro. Eu não vou carregar de 2024, por exemplo, um bom resultado, perder dinheiro em 25 e dizer, olha o que eu fiz em 24, zerou o taxímetro. A pessoa física talvez você consiga, porque no máximo você tem ali o imposto de renda, né? Você fecha o seu imposto de renda, mas você vê uma integral de dinheiro no tempo, é o seu dinheiro, você aguenta. Uma fundação entra e sai participante todo dia, você tem de novo o ano fiscal ali bonitinho que as pessoas têm que reportar. Então, essa é uma diferença importante. Um conservadorismo ali acho que mais presente por conta do atual ciclo econômico e de juros. E esse olho sempre em 31/12, que é a meta. A gente é contratado para entregar uma meta, um objetivo anual. Mas me fala como é possível, quer dizer, possível não é à toa você tem o seu trabalho, mas a pessoa que tem a responsabilidade como a sua, como que você toma risco pensando que o cara que é seu cliente, de maneira indireta, está olhando para 20, 30 anos à frente e você tem que pensar no ano calendário? Como que isso se traduz na prática? É uma área de execução de mandato. Então a gente não faz nada na cabeça, mas a gente executa uma cartilha bem estabelecida. Então, por exemplo, uma fundação vai fazer uma prospecção no mercado para ver quem ela vai contratar. Ela manda aquela carta, convite para participar de um processo. O ALM, que é a gestão de ativo e passivo, ele é usualmente rodado junto a uma consultoria, porque a gente aqui não tem a visão do passivo. Eu não sei quantos vão aposentar em que anos de uma fundação ao longo do tempo. Isso é feito com uma consultoria, tem várias no mercado especializadas. Eles definem, com base naqueles vencimentos, e aí é o literal, eu vou comprar as Bs para ir vencendo no tempo, conforme eu vou tendo os planos entrando, os aposentados entrando, e no nosso caso, e aí eles estimam com uma série, aí é o clássico, você faz um Black Litterman, você tem uma metodologia clássica para fazer essas estimações, e nós recebemos as políticas de investimentos bem definidos, quais objetivos de retorno a gente tem, quais são os benchmarks a partir dos quais a gente vai ter dentro das bandas permitidas, quais ativos a gente pode trabalhar, e executa o mandato. Então é um pouco daquilo assim, houve, né, o que é a definição de um benchmark? É uma carteira replicável. Então, você faz uma carteira replicável que ela é estabelecida no começo do ano, vai ter tantos por cento de NTNB, tantos por cento de Ibovespa, de uma série de ativos. Aquilo superar ou não, por exemplo, o CDI é outra história, que a bolsa não supera o CDI todos os anos. Mas a gente tem aquele benchmark. Então eu preciso superar aquele benchmark, eu preciso executar aquele mandato, e aí é uma função, né, tanto asset allocation quanto seleção de ativos. E quais ativos que são contemplados aí dentro? Bastante coisa.
tudo Ou que é melhor, tipo, o que não é contemplado. o que não é contemplado. Que não é contemplado, Por Bitcoin. exemplo, você poderia Criptoativo. você poderia comprar, sei lá, uma ação específica, assim, ou não? Como que funciona esse Pode. A processo? gente não faz porque, assim, obviamente que o cliente pode. No nosso caso, a gente trabalha com as carteiras já montadas, seja um ETF passivo ou eventualmente um fundo com uma gestão ativa ali. Entendi, então entram fundos também nessas contas. Sim, não, grosso não, vai. Porque título público, nem que a casca ser fundo, tem casos que não faz tanta diferença. Por exemplo, uma carteira de B, o fato de ser um fundo é muito mais um operacional simplificado do que você comprar um monte de ativo. Mas renda variável, você poderia ter essas decisões entre um ETF, entre um fundo de gestão ativa, que é o que você deveria de fato, né, pensando numa carteira mais balanceada, evitar riscos muito concentrados. O mesmo para crédito. Tu compra uma carteira, um fundo de crédito, aí você tem todo o espectro de crédito, até os mais high yield, líquidos, special sits. A parte imobiliária também aparece, a parte de participações, FIPs em geral, multimercado, tem de tudo. Então, Henrique, a gente está falando de basicamente um dos bolsos mais importantes da indústria e ele toma a decisão, né? Aí o que acontece? Como é que nós chegamos aqui neste episódio? Eu estava lá numa sala participando de algo que é rotina para eles. Né? Uma vez por ano, eles passam por diligências com esses clientes. São momentos super sérios, são sabatinados e tudo mais. Inclusive perguntas sérias ali, detalhadas, que eles têm que responder tudo. E muitas perguntas que foram feitas pro Tiagão eram perguntas sobre filosofia, a forma que ele enxerga o mercado e tal. E quando ele começou a responder, eu ficava pensando só assim, cara, ele precisa ir no Stock Pickers urgente. Porque Aí ferrou, hein? são ideias muito boas que eu acho que ele deveria... Se o investidor médio brasileiro tiver acesso a essa informação, eu tenho certeza que ele vai tomar a decisão melhor de investimento na vida dele, lá na carteira dele. E aí, por isso, o convite também para o Tiagão estar aqui. Boa. Então, eu queria abrir essas perguntas, que são um pouco mais capciosas, digamos assim. Gostamos. Mas a gente falou aqui, mais de uma vez, a gente teve até um episódio recentemente lá do aniversário do VRB, a gente abordou esses temas polêmicos também lá, porque também foi um papo mais para alocação. Só que eu acho que o Thiago vai dar umas respostas mais afiadas. É mesmo? Eu gosto do estilo. Mas, basicamente é o seguinte, a gente está passando por uma das piores fases da história da indústria de fundos no Brasil, e a gente pode colocar aqui em vários setores, mas especialmente os fundos multimercado. Todo mundo sabe aí, não preciso mais falar. A gente falou no Carteiros do Condado várias vezes também. Tá 2 anos falando sem parar sobre o mesmo Exato. assunto. Então, assim, tem, sei lá, foi uma das piores quedas em termos até não só de profundidade, mas de tempo também, né? Que os resultados estão ruins. É bem longo. Os fundos estão sofrendo resgates, que ao nosso ver é uma coisa que meio que começou e ainda vai continuar, provavelmente. Só que tiveram vários movimentos na indústria que as pessoas não repararam tanto, né? Mas enfim, resultados muito ruins. E aí, algumas pessoas, alguns investidores se apoiaram muito na placa das casas, né, das gestoras dos grandes nomes, né, para se apoiar numa tese de investimento de longo prazo, falar, não, peraí, não vou resgatar o dinheiro, vou ficar. Você para pra pensar na indústria de fundos, normalmente você pensa, pô, fala uma gestora foda. Normalmente vem na cabeça uma gestora com fundos multimercados, é meio que padrão. Padrão, né? Exato. Que é um dos maiores bolsos que tem também. E aí você veio ali de 2020, que era o cenário que ele está descrevendo, Thiago, agora, sobre uma performance boa, 2021 um ano mais complexo e 2022 aquele ano em que ninguém tá ganhando dinheiro, só que os fundos multimercados pegaram o trade de juros lá fora, né? Então todo mundo fazendo 20%, 30%, alguns. Então é isso, né? A história é essa, são placas fortes com performance que até então estava entregando muito bem. Só que aí depois virou. Teve gente que quis ficar, teve gente que vendeu e resgatou, por isso os números aí da indústria. Mas eu queria perguntar pro Thiago, qual é a opinião dele sobre esse tema? Porque, enfim, eu acho que é um tema interessante de ser discutido. E aí, Thiago, o que você acha sobre essa situação dos multimercados? E agora, hein? Dá para construir isso aí com vários blocos. Primeiro ponto, assim, antes até que é um pouco do que a gente estava falando antes, esse trabalho de alocação, sobretudo essa parte de fundações, ele tem uma responsabilidade social muito grande, porque é um dinheiro muito grande que a gente gere de outras pessoas, né? Então, o meu, o seu, dos nossos pais, quem vai aposentar lá na frente. E isso influencia, sobretudo esse ponto de vista do conservadorismo, ou pelo menos de uma aversão a perdas, que acho que esse é um ponto importante, a gente vai falar,
que juntando as duas coisas, o mercado experimentou ali um 2019 mágico. Então eu gostei de novo da definição de um gestor que eu vi. Porque a gente viveu um sonho, teve previdência, o PIB andou, a inflação estava baixa, juros caindo, falava assim privatização da Petrobras, então assim, tava, o mercado, aquele ano, se eu não me engano, o Ibovespa subiu 30, o Small Cap subiu 60. E a Belonga, 90%. A Belonga fechou bem, acho que o IMAB naquele ano deu 17, alguma coisa assim, também. Muito forte, muito forte. E aí aquilo gera, assim, o próprio efeito retrovisor, enfim, é a forma como a vida é, e obviamente quando você contrata um gestor profissional, você espera que ele faça uma coisa diferente, minimamente evitando a sedução absoluta que é você olhar um histórico passado e assumir que aquilo é para sempre. Quando acaba o ano 2019, a gente vê a indústria, esse movimento começou no impeachment, e aí foi quando começou a convergência de juros, começou a reforma trabalhista, não sei o quê. O mercado foi melhorando e a Bolsa bateu acho que 42 mil pontos, 40 mil pontos no piso ali no período pré-impeachment, o negócio foi para 80, dobrou de tamanho. Então, deu muito dinheiro aquele período, óbvio que perdeu-se bastante, mas dali para frente a história foi boa, atingiu um auge ali em 2019 e expandiu-se muito a oferta de produtos. Muitos novos gestores, muitos novos fundos. Se a gente pensar 10 anos atrás, a oferta era bem menos extensa, eram poucos nomes. E a gente tinha uma outra coisa que é importante nessa equação, que era aquela ideia que há 10 anos atrás você tinha muita noção da escassez. Então você tinha um determinado fundo que ele estava fechado e ele era assim, 80% de um grande banco, de um grande private, você tinha ali. Então você tinha um pouco essa ideia de ter o dinheiro em algum lugar porque ele tinha acesso a um fundo X. Que, esse fundo é muito escasso. Aí, eventualmente, aquele fundo X fechava para captação, abria um Y de um, sei lá, um segundo gestor, ou mesmo a própria gestora lançava um fundo D60. Quando veio esse 2019, pré-Covid, vamos falar assim, teve essa expansão muito grande, um fluxo muito grande de dinheiro, a gente viu um monte de asset abrindo, um monte de gente montando novos produtos, e o dinheiro entrando. E aí a gente tinha muito aquela dimensão, qual que é o tamanho de um fundo, né? Não tem número mágico, independente. Acho que isso aí é furada querer estimar. Mas, uma coisa que é inegável é que o tamanho atrapalha. E aí a gente viu esses fundos atingindo um tamanho muito grande, entrando dinheiro, e a distribuição e tudo mais, a alocação, ao ponto que eles ficaram muito grandes para navegar. E aqui é onde eu acho que entra uma primeira análise importante. Quando eu fiz o meu mestrado, a tese era sobre geração de alfa, era a habilidade dos gestores, lá na GV tem a tese, e constrangimento de capacidade. Basicamente assim, a gente fez uma regressão na década passada, com 7, 8 fatores betas de mercado, de juro, de 3 de juros, de bolsa, de câmbio, de S&P, não sei o quê. O alfa é escasso, essa é uma primeira conclusão estatisticamente significante, que o alfa é escasso. E a segunda, a hora que você colocava um constrangimento de capacidade, ele diminuía ainda mais. Que é basicamente assim, as estratégias não são tão replicáveis. É difícil, uma coisa é você operar um fundo pequeno e você faz ali, etc. Outra coisa é você, de repente, ficar muito grande. Aquele alfa que foi gerado, até se você fizer a conta em reais, né? Um fundo de 100 milhões gerou 10% de alfa, o cara fez 10 milhões de reais. Se ele tiver 10 bi, para ele fazer 1 bi de reais, e todo mundo se propor a fazer em dinheiro, não tem tanto dinheiro no mercado para ser feito. E aí o tamanho, ele vai impactando a capacidade do gestor de gerar alfa. E na década passada, a gente teve uma década dominada por beta. Se a gente pensar ali, a primeira metade até pouco antes do impeachment, tem um ganhozinho aqui e ali, porque a bolsa deu uma andadinha em 2012, etc. 13, 14, 15 anos horrorosos. O câmbio foi quando estourou, a B bateu 7, a bolsa derreteu. Um grande trade na época era apostar contra o Brasil. Então era, compra dólar. Compra dólar, sai fora, toma o DI, fica fora do mercado, que só de você não estar exposto aí você ganha dinheiro. E depois vem impeachment e a segunda metade da década andou. A gente entra na pandemia. Foi também um choque ali, o Covid em si ele voltou rápido, aí foi esse mundo novo, de repente o juro no Brasil vai para 2. Cara, lembra, a gente fazia reunião com o cliente, era mensalmente 0,14 ao mês. E naquela época fazia sentido. O cara falava, faz aí, se me der 0,5%, 0,14 não muda nada. Ganhar 2% ao ano.
Então o cara que ganha 2% ao ano, ele até topava mais 5 menos 5. Porque 2, a diferença vai fazer 2%. Só que da mesma forma que foi, voltou muito rápido. E aí o mercado começou a embaralhar muito. A gente tem um ano de 2022 em que a indústria foi muito bem, muito hábil em capturar a inflação, começou a pipocar e o que aconteceu ali nos Estados Unidos. Esse foi um trade muito ganhador, virou até um caso, assim, os brasileiros no mundo, né? Pô, a galera entende o que a gente falava, né? Falava-se, ouvia-se. De inflação, o brasileiro entende. A gente sabe o que tem que fazer, vende bolsa, toma os juros e etc. E dali em diante, sei lá, do segundo trimestre de 2022 para frente, aconteceram duas coisas, entre várias, depois a gente lembra outras, mas um erro de cenário. Então o mercado errou o momento em que ia, isso também eu vou chovendo molhado aqui, não vou me alongar. O momento da virada, então os Estados Unidos muito forte, etc. O juro não vai cair nunca, a galera ficou perseguindo esse negócio. E o dimensionamento tamanho de posição. Porque as próprias perdas em si, conforme a indústria também foi evoluindo e avançando, os drawdowns, as quedas foram ficando maiores. Um pouco dessa dimensão, pô, o juro baixou, o investidor está mais propenso a risco, porque quem não tinha dinheiro em risco agora tem dinheiro, agora tem multimercado, agora tem bolsa, os fundos foram tomando mais risco. E aí você teve uma junção de algumas coisas, um cenário errado, com risco maior e com tamanho muito grande. E esse tamanho pesando no sentido de que uma coisa é você olhar ativos aqui domésticos, aquilo que você fez a vida inteira, etc. Outra coisa é você ir expandindo capacidade, contratando gente para operar ativo no mundo inteiro. É mais difícil, ponto. Pode dar certo? Pode dar certo, mas é uma outra liga. É a gente jogar aqui o Campeonato Brasileiro e jogar a Champions League com uma galera que está fazendo isso. Imagina você ir operar Estados Unidos, não é simples. Você precisa ter uma capacidade instalada, precisa ter gente boa que você vai jogar contra, sei lá, quantas milhares de pessoas, centenas, milhões, nos principais centros financeiros do mundo. Então, na hora que você junta essas três coisas, foi uma combinação muito explosiva. E aí, por trás de tudo isso amarrando, o fato de que tinha muito cliente que não tinha experimentado isso. Então, a galera entrou no alto das cotas, olhando o retrovisor, porque, pô, o negócio aconteceu, eu vou tentar minha sorte também, você deita abaixo, não sei o quê. E aí você pega o carro cheio, né? Os fundos cheios de cotistas, experimentaram essa queda muito grande. Então, uma coisa que a gente evoluiu, assim, tá sempre em discussão, juntando isso que aconteceu com a indústria, mais essa responsabilidade social de gerir um dinheiro de aposentadoria no mundo inteiro. Isso vale para qualquer um, né? Gerir carteira, por definição, é o dinheiro de alguém que está poupado para o futuro, para uma família, Com essas quedas grandes, algumas das várias consequências, a maneira que a gente monta portfólio, já podemos falar sobre isso, mas principalmente um corte, uma tolerância menor a perdas. Então, acho que a indústria ela tomou um risco muito grande, um risco que, comparado ao que foi feito nos últimos 15 anos, o qualitativo é diferente, é mais difícil operar fora, porque de repente você começou a ter muito fundo muito grande, no mesmo Brasil que, beleza, o Brasil aumentou, mas a quantidade de dinheiro operando o Brasil aumentou muito mais. Então é isso aí, vamos operar fora, pô, é mais difícil. O alfa não veio. E você teve essa destruição de patrimônio muito grande. Aí vem o resgate, aí você vê esse movimento do apertado do pessoal tomando o resgate, o que vai fazer das assets em si. Então a gente na parte de alocação começou a empregar reformadas critérios para sair de uma posição. Ou a própria dimensão do que nós vamos fazer, qual o ativo, qual o risco que a gente incorre, porque juntando também mais um assunto, eu tenho uma certa dificuldade em olhar o passado e fazer uma regressão à média e achar que aquilo ou vai se repetir no futuro, ou que não, o cara teve uma queda, agora daqui para frente as coisas melhoram. O melhor exemplo que eu dou para isso, tá até falando o pessoal na música, pô, você vai usar essa, eu vou usar essa. Você acredita em reversão à média? Eu tendo a acreditar. Talvez, né? Mas se permite não acreditar, certo? Se permite achar que cada caso é um caso. Cara, pensa no clima. 2023 foi o ano mais quente da história. 2024 tá pior. Pô, a gente não teve inverno, é uma palhaçada isso aqui. Tá 37 graus hoje na rua, no termômetro aqui tudo bem, no sol. Se a gente teve os 2 anos mais quentes da história, numa reversão à média, se assumir que a temperatura da Terra na média é, sei lá, 20 graus, a gente tá rodando a 24,
a gente teria que rodar os anos seguintes a 16, a 15, para você convergir a média, ou minimamente perto de 20, 19, qualquer coisa. A gente está atipicamente acima, agora vai convergir. Cara, acho que isso não acontece. Por quê? Porque o mundo mudou. Sim. A estrutura da Terra, dos poluentes, da Revolução Industrial e o aquecimento global mudou. O mercado, eu acredito que também é similar. O mercado de hoje é diferente. O que você acredita que mudou no mercado atualmente, assim? São várias coisas e provavelmente eu não vou falar todas que eu me lembro agora. As principais, assim, que mais chamam tamanho, atenção. Profundidade, os caras que atuam, os quantitativos, o tamanho de dinheiro posto em risco. O próprio mercado brasileiro, ele pega o mercado americano, ele não é perfeito 100%, mas ele é o mais próximo do que a gente conhece, né? Aquelas teorias de transparência e tudo mais. O Brasil melhorou bastante, ainda tem coisas, mas é melhor do que era 10 anos atrás, 20, 30, no aspecto de regulação, supervisão de mercado, as próprias insider trading, essas coisas evoluiu muito. A informação ela é mais uniforme para todo mundo, ainda é imperfeito, mas é melhor do que era no passado. Sim. Você tem pessoa física, antigamente não tinha na bolsa, em outros mercados. O gringo sempre teve, beleza, mas os robôs, a sofisticação das estratégias, então assim, tamanho do cheque, entre outras várias coisas que eu provavelmente esqueci. Lá fora também, cara, tem Bitcoin, bicho, que é uma coisa que eu não consigo entender muito bem, que tá aí, concorrente também, faz preço, etc. Então esse conjunto de coisas, eles vão mudando. Então eu tenho uma dificuldade de achar, olhar aqui, tá um período ruim, não sei o quê, olhar lá atrás, não, porque se a gente pegar um período, eu não sei, cara, essas coisas normalizam numa simples métrica de reversão médica. Acho que o mercado é diferente. Sim, total. E você falou um ponto que me chamou muita atenção. Você falou que vocês reformularam alguns critérios, né, de análise. O que seria exatamente essa reformulação? O que vocês, sei lá, olhavam no passado e de alguma maneira tiveram que mudar a perspectiva como vocês olham atualmente para esses, né, grandes players? Qual foi essa grande mudança? A gente tá mais duro. Tem que estar, pô. O juro tá alto, vai subir mais, houve uma perda de dinheiro grande da indústria, né? Não, pô, a pior coisa do mundo é você perder o dinheiro dos outros. Então a gente tá mais rígido em relação às quedas, porque a própria noção de você ter uma queda, de novo, um ativo que caiu 10, você acha que ele vai subir 10 porque a convergência média dele? Não sei. Por que eu acho que o mercado é diferente, só voltando em relação ao clima, por exemplo? Que é difícil você simplesmente modelar aquilo. Todas as premissas que se usam, elas são com base nas estatísticas passadas. Sim. Os próprios fundos quant, eles olham dados até o segundo anterior, mas no segundo seguinte, o que pode acontecer? Sei lá, cara, estoura uma guerra no Oriente, acontece uma coisa, uma tentativa de assassinato de um presidente, sabe assim? Pode acontecer um monte de coisa, de repente acorda algum fundo que bateu um stop e precisa desovar uma posição, os CTAs, né, que são os fundos quant, de repente o cara bate uma tendência, você tá olhando aqui, você não vê, o cara vem. O mercado ele é formado por expectativas de agentes, é um preço, oferta e demanda. Então, assim, é um ser humano na outra ponta tomando uma decisão. Então é difícil você achar que o ser humano também ele reverte a média sempre. Mas, os preços são formados por pessoas. Então, eu não consigo modelar as pessoas e falar, esse é o seu comportamento, se você fez isso, amanhã você vai fazer aquilo. Isso aí, cara. Então, no que a gente começou a fazer, critérios mais rígidos de stop. Então a gente está admitindo quedas menores por alguns motivos. O custo de oportunidade está mais alto. Esse qualitativo que a gente viu, está mais difícil ganhar dinheiro hoje do que esteve na década passada, que o mercado era um pouco diferente, ou talvez em 2022, que foi ali um ótimo acerto da indústria como um todo nos juros americanos. Então esse é um primeiro ponto importante. A forma de montar os portfólios também, no sentido de que grande parte do dinheiro, até pelo tamanho dos fundos, eles começaram a perseguir basicamente as mesmas coisas. Você não tem tanta diversificação para tantos bilhões de reais. Talvez umas coisas mais nichadas, por isso que o tamanho é importante, né? Também não tem um número ótimo, nem sei por onde vai essa discussão. Mas você tem alguma coisa sobre um mix entre agilidade, entre um tamanho muito grande e diversificação. Então a composição da carteira, o mix que a gente usa, para ter um pouco de estilos diferentes. Porque senão, de repente, você diversifica 5, 6 caras e estão fazendo a mesma coisa. Tive muito isso em equity também. Então, uma forma importante é
quais ativos a gente escolhe, por exemplo, multimercado, as subclasses, entre macro, arbitragem, entre outros. Os drawdowns, eu falei que acho que esse é um ponto importante, porque no limite é aquilo, né? Retorno composto no tempo, às vezes cair pouco é melhor que ganhar muito. Tudo que cai 50 precisa subir 100 depois, né? O ativo cai 80 precisa subir 500. E sabendo também que fazendo gestão de o nosso negócio é fazer gestão de produtos exclusivos, e nós temos reuniões mensais com nossos clientes e tudo mais. Cara, a pior coisa que você pode fazer é tomar suas decisões sem minimamente sentir o seu cliente. Porque ele te contrata para isso. Ele participa, ele quer saber. Você tem graus de interação, mas um mínimo necessário, todo mundo quer saber. Pô, o que você está fazendo com a minha grana? Deixa eu só ver aí o que você está fazendo. Sim. Aí você tem um juro super alto, uma B pagando 6,20. Esse ajuste de expectativa é importante, porque os clientes também nos dão muitos ótimos insights. Você vai testando um pouco. Você fala, pô, às vezes eu sou tão bom quanto meu cliente me acha, né? Sim. Que eu posso achar um monte de coisa, fazer tudo errado e, pô, eu vou ser o cara ruim, mas achei, sabe assim, pô, errei achando que eu tava acertando. Então esse é um input importante também, de ficar o mais próximo possível, porque esse cara também, ele tem a dor na outra ponta. Sobretudo esse mundo do institucional, geralmente são pessoas tomando decisões por outras pessoas. Então, trazer para perto essa discussão, para ir ajustando, pô, o que estão fazendo, como está a expectativa, e uma busca por mais... Não dá para usar a palavra previsibilidade, isso aí não existe muito, mas por mais consistência nas carteiras. Então, uma dinâmica um pouco mais de ganhar pouco de uma maneira mais constante, perder pouco do que uns eventos muito discretos, assim, dei 10% no mês e caí 12% no outro. O ciclo no Brasil é muito curto, e você entra cliente, sai cliente, então é um pouco essa noção da experiência do cliente. Sim. Que eu sempre penso assim, uma das coisas, né, que eu não entendo muito do Bitcoin, mas eu sei que a data que eu entro faz muita diferença para minha experiência. Entrei num dia X, o negócio subiu 20%, eu não vou saber explicar, mas subiu 20%, então, pô, tô feliz. Aí meu irmão entrou uma semana depois que eu falei para ele pegou a queda na cabeça. Ele falou, pô, isso aqui... Então, num país que o juro é muito alto, acho que essa questão da consistência, você vai tendo, de novo, não é previsibilidade, porque isso é impossível de garantir, mas uma consistência maior em relação a um retorno mais disperso no tempo, acho que isso ajuda também a cumprir, entregar, a gente tem as metas anuais. 31/12 está ali, eu tô vendo o relógio cada dia que vai passando, eu sei o quão distante eu tô, eu sei o que eu preciso fazer. Mas olha só, quando se fala em fundo, a primeira coisa que você aprende é que você tem que olhar, você deveria olhar pelo menos para o longo prazo, vai. Então, sei lá, se você vai investir num multimercado, você deveria olhar para pelo menos 3 anos. Essa é a regrinha de bolso que você escuta no corredor. Só que quando a gente cruza os fatores que você falou, de tamanho dos fundos, até onde eu sei quem define o tamanho dos fundos é a própria gestora, porque ela tem o poder de fechar o fundo para captação ou não. Sim. Então, se ela ficou grande demais, e você disse que estatisticamente é comprovado que tamanho joga contra, foi uma decisão da casa, de ficar grande demais. Operar outros mercados, que poderia até entrar naquela história de style drift, né, que é quando o gestor muda o estilo de jogo dele, isso deveria ser uma luz que acende no seu painel, também é escolha, por mais que contratou time, etc., ele sabe que está indo jogar outra liga que ele pode eventualmente não estar tão pronto ou ser tão competitivo, né, igual você disse. E a questão das quedas também é uma escolha da gestora. Aí você junta esses 3 fatores e olha lá para tua carteira. Quando você olhou lá, você assumiu os portfólios há 9 meses atrás aqui da XP. Aí você olhou, você falou, não, espera, vou ficar investido no longo prazo porque isso aqui volta, o time é foda, os retornos passados são incríveis, ou você acredita que esse negócio de convergir para a média é uma história e, pô, você teve 3 faltas aqui comigo, então vou te raquetar da carteira. Como é que é essa tomar decisão? Cara, acho que tem que ser caso a caso. Por exemplo, isso que você citou, e é uma coisa que, assim, é aquela discussão, né? A gente, da mesma forma que um cliente nos contrata para fazer gestão de portfólio, parte do princípio que ele confia no nosso trabalho e vai nos avaliar. Então, no caso de um agente regulado, a gente tem ali claramente o que a gente pode e não pode, o que são as infrações de regulamento, de política de investimento, de norma, e o cliente vai nos cobrar naquela frequência mensal que a gente conversa e com aquele retorno anual.
Então você tem um grau, claro que também é muito subjetivo, né? Um grau de liberdade. Da mesma forma, quando a gente vai contratar um gestor para compor um portfólio, nós também damos a ele um grau de liberdade, uma confiança para gerir um dinheiro que não é nosso também, é de um cliente nosso. Beleza, se for eu na física, vou ali, compro, vou no aplicativo, é o meu, mas profissionalmente falando, a gente está delegando o dinheiro de um cliente que nos delegou. Tem um certo subjetivo, no sentido de, bom, esse cara vai acumulando isso que você citou como as faltas. É um pouco assim, a gente não tem uma regra de bolso, porque, primeiro, o mercado ele é feito por pessoas na outra ponta. Você tem, obviamente, um fator sorte. Cara, desculpa, mas infelizmente sorte importa muito. Se você fosse assim, ciências naturais... Que não é desprezível, né? Que não é desprezível. Tem aquela frase, né, com sorte você atravessa o mundo, sem sorte você não atravessa a rua. E as ciências naturais, de alguma forma, elas seguem um padrão. O mercado às vezes tem essas coisas. Então, às vezes você tem um time extremamente capacitado, que deu azar, teve uma queda muito grande. Às vezes você tem um time mais ou menos que deu sorte. Então assim, você tem o fator equipe, qualidade, que maximiza a sua chance de retorno, não seu retorno, mas você tem ali um evento, infelizmente, acontece. E suposto que a gente faz, não tem um julgamento assim, pô, cresceu muito, agora começou a operar outros ativos que justifique alguma revisão imediata. No entanto, a bola pune, né? O que importa, finalmente, é a cota. E a gente, como gestor de portfólio, também tem uma cota. Então, depois a gente fala um pouco de alocação, etc. Mas, assim, é aquela cota que um cliente nos contrata para fazer, a gente delega uma parte, faz a outra, aloca a outra, usa instrumento ativo, passivo, etc. Mas essas decisões, vamos falar assim, empresariais, entre aspas, de ir montando, mesmo contratar um analista, trocar uma pessoa do A, colocar no time B, isso tudo vai ser observado na cota. Se houver, de fato, um decaimento, putz, isso aqui não está entregando, os drawdowns estão aparecendo, a capacidade de recuperação não está rolando, esse fundo está meio... Aí a gente também tem todo o aspecto qualitativo, que, de novo, é muito julgamentar. Você vai, conversa, se reúne, visita, recebe, etc., então a gente usa tudo isso como elementos, mas dentro dessa métrica dura. Então isso não necessariamente é uma falta em si, um ponto de atenção talvez, pô, tá muito grande, vamos olhar. Mas é um pouco aquilo também, de repente tá grande e, pô, tá performando super bem. Cara, o que eu gosto de falar é o seguinte, vender um ativo é muito ruim, é uma adesão muito difícil. Porque quando tá performando bem, você vai falar o quê? Você fala, pô, tá bem, né? Pensa, você tem um fundo lá, que, pô, tá... O que você fala? Não, vou vender aqui, tá? Não, o melhor fundo da indústria. Ah, não vendo nem a pau. Se é uma ação fundo. Até vai, agora um fundo eu não vendo. Então, se você acreditasse em reversão à média, você deveria. Não, com certeza. Nesse caso, sem dúvida. Mas olha como é uma decisão também meio emocional. Porque se você acredita em reversão à média, pô, esse cara explodiu. Bicho, vende. Eu vou vender fazer o quê? Aí você faz o seguinte, vende o pior, o melhor... E compra o último, igual a gente compra vinho no mercado, no restaurante, né? Dá o segundo mais caro. Não vai comprar o pior, compra o segundo pior. Faz isso. Chega para um cliente e fala, vou vender esse cara que tá aqui e vou comprar esse daqui. Por quê? Por reversão à média. Esse cara vai subir, esse cara vai cair. Tá vendo como é difícil reversão à média? Não, esquece. Com fundo, impossível. Para mim, não dá, não. E aí, cara, você não vai querer vender o que tá muito bem, porque, puta, tá bem, esse cara tá me ajudando. E o que tá muito mal também, se a gente vê, assim, para qualquer gestor... Você vender o seu pior ativo é você meio que assumir que está errado. Pô, errei o call. Se você vende o seu pior ativo, você fala assim, pô, vou sair na pior hora, esse negócio vai subir na minha cara. Sim. Só de raiva ele vai ter o melhor mês na hora que cotizar o meu resgate. Uhum. Então você estopar e encerrar uma posição é muito difícil. Que a ganhadora, você vai ficar meio, pô, mas o cara tá ganhando, tá bem, justifica. E a perdedora, você fica um pouco com essa dor de, putz, vai que ele volta, vai que não sei o quê. A menos que haja uma coisa muito grave, né, mas... Então isso tudo ele entra nesse molho, nessa equação que a gente olha de todos os critérios quantitativos. Então estamos mais rígidos em relação às quedas, em relação aos desvios de benchmark que a gente pode correr, essa dispersão de retorno, preferindo uma coisa mais consistente e menos dispersa, para que no tempo isso crie uma integral boa de retorno. E essas análises qualitativas também, a gente está mais vigilante, mais de olho, mas, de novo, a cota ali, ela, tecnicamente, se aquela tese de mestrado está certa, o crescimento muito grande também vai aparecer na própria cota. Então, isso já vai estar meio que retroalimentado nessa nossa discussão. Agora, indo para os fundos de ações.
porque a gente recebe vários dos gestores aqui e uma das frases que a gente mais escutou nesses anos foi: tá muito difícil de bater o Ibovespa. Pô, aí é fogo, hein, bicho? Me segurando. Imagina o aqui. S&P, então. Galera falando assim, tá muito difícil de bater o Ibovespa. Aí a gente, por quê? Aí a galera falava pra mim pro Stetter, porque o índice tem muita commodity, né? Tem peso relevante nessas empresas que a gente costuma ter menos do que o índice no relativo, etc. E quem não tinha Petro e Vale nos últimos anos não bateu. Ninguém pegou isso aí, quase tal, impossível. né? Dizendo sempre que o mercado tá difícil. Além disso, a gente viu vários nomes relevantes, de bastante respeito da indústria, fazendo investimentos relevantes em algumas teses de investimento que minguaram, assim, né? Sei lá, exemplos aí que eu lembro de cabeça. Natura foi um desses. Clássico, Hapvida. Natura. E a galera... Renner. Exato. E aí a galera Fora os IPOs todos, né? Fora os IPOs, que foram super mal, etc. E aí fica uma coisa assim, quase que não sei se é exatamente isso, não dá pra afirmar, mas parece que você tira o peso de você e joga no mercado, no senhor mercado, né? A culpa é do senhor mercado. Eu queria saber, nesse assunto, qual é a sua visão? Se realmente tem fundamento falar que historicamente eles estavam under ou não? Foi erro? Olha lá, olha como vem. Tá vendo? Né? Aí. Responsa é sua agora. Chegou. Vou falar assim. Para um portfólio cujo objetivo é Ibov mais 2, que é geralmente o que a gente tem no universo das fundações, a resposta é esse ativo não encaixa. Porque é aquilo, assim, isso... Aprendizados da vida, né? Eu lembro, acho que foi 2020. Eu fui um pouco nessa ideia, a gente tinha uns clientes lá na época, e não, porque o índice e tal, não sei o que, é difícil, Vale, Petro. Aí o cliente me respondeu, falou assim, azar o seu, não tenho culpa, o Ibovespa é meu benchmark, se vira. Errado vira, não você está. Azar o seu, você assinou um papel dizendo que você ia buscar Ibov mais 2. Azar o seu, que Vale, Petro, não sei o que, dane-se. E aí é onde eu acho que a gente volta um pouco... juntando as duas coisas. O Brasil teve, até comentar uma parada que é como a gente está endereçando as carteiras. O Brasil ele voltou no que era 10 anos atrás, certo? Juro alto, um cenário, um ambiente muito ruim para inovação, o small caps como índice, ele tem pequenos momentos de brilho, depois ele afunda. E é isso aí, cara. Vale, Petro, os bancos, mineração, siderurgia... E o cliente nos cobra isso. Então, assim, é um erro muito grande na posição de alocador a gente aceitar isso. Porque aí você descasou. Meu cliente me pede Ibov mais 2, eu vou investir em ativos que não estão nem aí para Ibov mais 2. E eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar pro cara e falar assim, te dei Ibov mais 10. Porque foi um beta bom, o mercado andou assim. O certo era o cliente resgatar da gente. Assim, Ibov mais 10 para um Ibov mais 2, dá aqui esse mandato, você tá maluco. É tipo um fundo high grade da CDI mais 3, sabe assim? Uhum. Pô, parou. Tomou muito mais risco que deveria. Estourou a política. Da mesma forma que você não pode dar Ibov menos 8. Então assim, como que a gente endereça isso? O índice é o que tá no Jornal Nacional que as pessoas veem. Então aquele ano de 2020, 2021, eu lembro, cara, das conversas com os clientes e tal, saía no Jornal Nacional, Ibov subiu 3% esse mês, aí o meu fundo deu 2%. A Ibov caiu 3, meu fundo caiu 5. Pô, o que é isso? Quando sobe, sobe menos, quando cai, cai mais. É o índice que tem, é isso aí, azar, não tem o que fazer, tem que bater esse índice, a gente assina uma carta na hora que a gente aceita o mandato, que a gente faz uma proposta, pô, quero esse mandato, tem que ter esse fundo. E aí na prática, nós temos que montar um portfólio que ele seja minimamente, e aí essas fundações elas têm os limites de tracking error e tudo mais, de BVAR, etc. Então a gente tem bem delimitado, esse é o lado bom de executar mandato. Um desafio de achar ativos que o problema não é um fundo assim, o problema é uma carteira inteira assim. Porque numa noção de portfólio, cada R$1 que você põe, você tira de algum lugar, certo? Então mesmo multimercado, você consegue, assim, grosso modo, depois você fazer essa conta. Mas você consegue juntar um monte de fundo vol 6 com 8 e ter uma carteira vol 3 com 4, pelo efeito da descorrelação. Uhum.
Não sei exatamente o número, mas você pegar 2 fundos de vol 8, você talvez consiga uma vol 5. Depende da covariância, etc. Então, na própria bolsa, você consegue ter os caras mais agnósticos, né? Numa pegada mais livre, bons negócios, etc. Qual o problema? 31/12 e BOV mais 2. E aí, qual que é o lance? Que é onde entra um pouco do Asset Allocation. E eu acredito que os ciclos no Brasil são curtos. O nosso investidor, ele, tradicionalmente, ele é mais conservador, o juro é alto, o custo de oportunidade é alto, e o macro domina tudo. Então, o que a gente viu nos últimos 3 anos? Putz, ótimos negócios, mas o juro foi de 7 para 2, para 14, a inflação foi 15, o PIB foi menos não sei quanto, foi mais não sei quanto, é o fiscal, é não sei o que lá. Cada 6 meses a gente tem uma bomba nova que, desculpa, a planilha do analista, beleza, número eu boto o que eu quiser. Então, assim, é uma parada de... Os ativos, primeiro, eles não estão pendurados no vácuo. O resto, eu acredito nisso, o resto que acontece importa. E quando você monta um portfólio, de novo, a gente sempre usa números do passado para montar o futuro. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente estudou, ou por sorte, ou por infortúnio, que a gente pega a maior recessão, alguma coisa, pode dar tudo errado. Mas formas de minimizar isso. Quais tipos de ativos a gente vai ter? Então, a gente está numa fase, nos últimos meses, muito menos charmosa, muito menos sexy na parte de bolsa, no sentido de, puta, grandes empresas, não sei o que, disrupção, lembra? Financial deepening, uma série de nomes legais ali, mas, cara, o Brasil é isso aí mesmo, é commodity, SaaS, né? Tinha muita SaaS pra caramba. É isso aí, é bancão grande, não sei o que lá. E aí, você tem alguns fundos, de novo, você pode ter 3, 4 fundos, a hora que você coloca o quinto, ele muda todo o mix, pela covariância entre eles. Então é aquela história, cada fundo que você põe no portfólio, ele mexe o comportamento da carteira, o ativo em si e o peso que você dá para ele. Então, assim, você pode eventualmente ter um outro, porém, saiba que esse desvio, ele pode jogar contra, e quando ele jogar a favor, pensando em unidades de valor, assim, sentimentais, aquela história, você fala para um cliente assim, nossa, você tem o benchmark, eu dei benchmark mais 3, beleza, eu te pago para isso. Eu dei benchmark menos 1. Então, assim, você tem um benchmark, você tem que executar aquele negócio, perder pouco. O que a gente faz? Combina ativos que façam minimamente algo diferente entre si, que a gente viu na indústria. Cresceu demais, muito dinheiro para a bolsa, as carteiras eram muito similares, os ativos eram os mesmos, o mercado ele ficou mais profundo, mas ele era raso ainda, né? A porta era pequena, veio os resgates, putz. E a gente sempre falava do gringo, né? O gringo, quando ele entra no Brasil, ele compra, sei lá, o Futura, o Ibovespa mesmo, né? O índice. Então ele compra isso aí, ele compra essas commodities. Então quando a gente monta essas carteiras, a ideia é combinar os ativos. Você até pode ter qualquer ativo, contanto que você tenha um racional macroeconômico para encaixá-lo, um stop para ele, e o resto da carteira que de alguma forma, você pode ter um atacante, sabe? Você pode ter um Romário. Ah, vou voltar para marcar? Quero nem saber, eu vou ficar aqui na banheira. Se tiver outros 10 caras que vão correr por ele. E pai, corre, dá carrinho e cruza e não sei o que, o cara fala, eu vou voltar aqui até metade do campo e azar o seu, você que corre aí, que o pai é estrela. Isso para dizer que na hora de executar o mandato, o Ibov mais 2, no caso de bolsa, está ali. Puta, não é culpa minha também. Então isso vai refletir na forma que a gente monta a carteira, os ativos que compõem. Recentemente, num call muito mais macro do que micro, o que é o Brasil que dá certo, né? É das commodities, é dos bancos e do setor de commodities agrícolas, metálicas e combustíveis fósseis e do setor de utilidade pública e energia elétrica. Tudo isso está dentro do índice de dividendos, do IDIV mesmo. Esse índice, cara, 10 anos atrás, você tinha lote de produto dividendos. Ah, beleza, você é ativo, você sei lá o quê. Mas tinha dividendo no nome. Não necessariamente batia o índice, mas ele tinha uma pegada meio de fazer dividend yield, alguma coisa assim. Esse negócio foi meio dizimado, porque ele é chato. Puta, é comprar empresa que não gera muito crescimento, não sei o que lá. O juro fechou, então os ativos mais betados andaram muito. E agora a gente voltou meio que no tempo. Small caps tomou um hit nesses últimos períodos, e esse é o Brasil que dá certo, cara. Depois de agiotagem das bets, né? Isso é o que dá dinheiro. Você pega essas grandes empresas, concessão de energia, de distribuição, de não sei o quê. Os bancos e as commodities em geral, que geram caixa para caramba, pagam o dividendo. Então, por exemplo, hoje uns
20 a 30% das nossas carteiras nos FIAs, aí sim, nesse caso, a gente está adicionando um risco ativo, que o meu benchmark é Ibovespa, eu estou colocando um ativo que tem um track record de um 6,7, depende do período, às vezes menos, 6,7. E o que significa isso de maneira prática? Que a gente está comprando os 30% de DIV para as carteiras. Tá. E o tracking error que você comentou? Então, aí a gente consegue fazer umas carteiras, você pega, faz uma seleção de ativos, de gestores ativos, cuja característica entre si seja somatória e não simplesmente... Somatória não é essa palavra. Que elas sejam complementares, não necessariamente mais do mesmo. E hoje, 30% da nossa carteira de aposta mesmo, até num tiro escolhido, vamos fazer isso, na parte de dividendos. Daí, nesse caso, a gente está fazendo nos ativos, nos ETF mesmo, D0, D2. Se estiver errado, estopa curto, já volta para o Ibovespa, no caso da Bolsa. Essa gestão ativa vai combinando, no caso da Bolsa, um veículo ativo com passivo, e no caso do passivo, ele, por natureza, no Ibov+, é um ativo, você tem um risco ativo. Então, na prática, a gente trocou uma parte de gestores por IDIV, e aí a gente usa também uma ferramenta de clusterização, alguns clientes nossos já viram, que é basicamente um diagrama, faz um monte de... Vou te mostrar, você vai curtir. Uhum. A gente pega a variação das cotas dos últimos 3 anos de um monte de fundo que a gente olha, é uma medida de correlação, no fim do dia. Você tem a tabelinha de correlação, mas a gente usa esse negócio dos clusters também, que é para ver estatisticamente como os fundos comportaram. Você, legal o seu papo, mas deixa eu ver sua cota agora. E não é sobre retorno. É simplesmente porque tem muito, não, eu faço isso, faço aquilo, o processo é diferenciado. E a gente usa essa ferramenta, que é bem simples. Ela basicamente agrupa, e aí o produto disso vai sendo parece uma chave de vários jogos, sabe? Você vai tendo várias ramificações, você vai agrupando os fundos por semelhança estatística. E aí você vê, tem um conjunto que, esses caras estão muito parecidos. Depois você tem um outro conjunto. Aí você consegue fazer os portfólios, você combinar um pouco de cada... Não tem nada sobre retorno, sobre qualitativo, é simplesmente o estatístico. Mas você tem uma ideia do que eles fizeram nos últimos 3 anos. E quem fez parecido com quem. Uhum. Aí bota essas métricas de um retorno. Cara, eu preciso entregar Ibov. Então, eu estou muito agnóstico e, de repente, achando que o ciclo econômico que domina muito o mercado brasileiro, ele vai ser mais desafiador para uma classe de ativo mais betada, tipo small cap, vou ficar mais aqui no IDIV, que é o que a gente está fazendo hoje. Uhum. Eu fiquei meio curioso com uma parte assim, até bem mais simplista do que a discussão que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, tem vários e vários casos de pessoas que eu conheço que, às vezes vem mostrar a carteira, assim, né, o portfólio, e tem lá, sei lá, uns 15 fundos de ações diferentes. Fala, precisa ter 15? Né? Talvez você tenha exagerado, mas eu não sei o número certo. Precisa ter 2, 15, 4. Vocês têm algum número determinado para isso? Como que costuma funcionar? Cara, o número não, mas entre 6 e 8 fundos você já consegue montar um portfólio. 6 e 8 de uma classe específica. Mas se tiver 10 também, de novo, né? Você vai ter 8 fundos, vamos falar, você tem 12,5 em cada um. Não, eu quero ter 10% em cada um, beleza. Você vai ter um efeito também de você tirar um por outro. O que importa é ser complementar, né? Ter uma linha. O que importa é ser complementar, você não pode perder o objetivo do que você precisa entregar. Uhum. Quer fazer Ibov mais 2 com 6 fundos, porque você olhou aqui e o julgamento final de que isso aqui dá, beleza. Não, vou botar mais um 7º aqui, porque estatisticamente... E, de novo, sobre o risco de a gente olhar um monte de estatística passada e amanhã o negócio pode mudar. Claro. Então, e essa regra muda de alguma maneira para o multimercado? Também não. No multimercado a gente faz assim, os parâmetros. O objetivo de retorno geralmente é CDI mais 2. Óbvio que todo fundo, pra você pagar o 2,20, você deveria ter um fundo que te retorna líquido, aquela conta lá é 2,78, né? 2,8, vai. Então o fundo que entregou CDI mais 2,8 líquido para o cliente, e acima disso é o ponto a partir do qual o cliente recebeu mais do que o gestor. Uhum. Abaixo disso o gestor cobrou a DMPFI mais do que ele entregou liquidamente para o cliente. Uhum. Então, para você fazer um CDI mais 2, ele até parece pouco, né? Mas... Só que é isso, você vai montar uma carteira com 10 fundos, 8 fundos, 2, 3 vão mal, 3, 4 vão ok, 2, 3 vão muito bem, sei lá. E você entrega aquele CDI mais 2. Então, por exemplo, dá para você montar uma carteira CDI mais 2, usando fundos de novo, vol 4 a 6, e entregar uma vol realizada de 2,5 a 3, porque você tem a covariância. Uhum. O número em si, não sei, que às vezes também se fala, tem uma carteira boa que está funcionando, bons nomes,
botar um oitavo, o que ele vai agregar? Não muito. Entendi. E assim, a gente ainda vai falar de mais uma classe importante, mas antes da gente entrar nela, em alguns momentos você citou o IPCA+, explodindo, e aí foi até tema do início da nossa temporada, né? O primeiro episódio da nossa temporada, Foi. a gente tava até com ele escrito ali atrás. Cara, sendo bem honesto, assim, de vez em quando eu pego um dinheirinho, eu também fui colocando meu Uma pé ali. fazenda B. E a gente é meio novo, né? Então a gente nunca tinha pegado, não tinha tido essa oportunidade de pegar uma Não. Você gordura nunca viu boa. a BA6, né? Não. Então, eu esfreguei a mão, comprei. E honestamente, me parece uma estratégia que todo mundo que vem aqui fala que faz sentido. Do seu ponto de vista, que tem ali, pô, tudo bem, você tem que ter um pouquinho de bolsa, tem que ter um pouco de... Mas até o limite do possível, até o máximo que te permite, vocês têm comprado B até não querer mais? Essa é a pergunta. O máximo que pode vocês têm é isso atualmente? B no talo. B no talo. Pô, essa é uma boa definição. Não é culpa minha que tá 6,20, porra. É culpa minha não comprar. Exato. Título ou thumb do programa B no talo? Bem notado. Seria bom, hein? Essa frase é boa. Essa frase é boa. Mas... Um trade mais tático. Na hora que fechar, aí a gente vende e compra a bolsa. Perfeito. Uma última coisa sobre isso, antes da gente mudar o assunto, que é importante também na parte dos gestores, a gente começou a fazer uma conta. A cota, quando você olha uma cota, o que é um fundo bom para você? O que você define um bom fundo? Cara, Eu conheço na minha ótica, um fundo que entrega performance desde que não tenha uns drawdowns. Não sei o quê. Não, consistente não, mas desde que não tenha drawdowns cabulosos no meio do caminho. É meio que... você não consegui te pegar na curva. Você já conversou, né? Ele tá veiaco, se eu fizer ele... Aí ele vai me deixar sem graça, porque ele vai me dar a resposta. Deixa eu fazer uma conta que é a seguinte. A cota, a maneira que ela se comporta, para quem estuda as finanças, etc., ela é time-weighted. É o peso no tempo. Uhum. Então você tem um fundo que hoje você está gerindo 100 milhões de reais. E você deu 10% de alfa, você deu mais 10. Uhum. Então você foi para 110. Aí vamos imaginar que nesse período todo você não deu mais nada. Você ficou no CDI, você foi crescendo e foi captando. Você nunca mais gerou alfa. Então você tem aquele CDI mais 10 acumulado. E aí num determinado momento você teve um drawdown de uma vez ou gradual de 5% quando você tinha 500 milhões de PL. Porque você performou bem, o dinheiro entrou. Se você caiu 5% com 500 milhões, você perdeu 25 milhões de reais. Então você ganhou 10, você ganhou 0 do CDI e você caiu 25. Então o teu líquido é 15, negativo. No entanto, a tua cota é boa, concorda? Uhum. Porque ela tá ali acima do CDI. Você subiu 10 aqui, ficou de lado e caiu um pouquinho. Aí você fala, puta, não, olha só. Qual que é o lance? A cota, ela, óbvio que é o primeiro crivo, né? Você não vai aplicar num fundo que tá com uma cota muito ruim. A gente não vai levar para um cliente nosso um fundo que tá com uma cota muito ruim. Então é meio que uma chave binomial, né? Tem cota boa? Tem. O histórico tá bonito no gráfico, as janelas móveis, as estatísticas de performance, beleza. O Sharpe, o Information Ratio para a bolsa. Mas nessa de ficar um pouco mais rígido nesse momento e um pouco mais também intolerante às perdas, porque o nosso passivo está mais intolerante às perdas, porque a B está muito alto, então a gente também precisa fazer um trabalho que justifique todo mundo desfazer, vou comprar B para o resto da vida, né? Acabou o emprego de todo mundo. Uhum. A gente começou a fazer uma conta que ela é money weighted, então ela é ponderada pelo dinheiro, que é uma noção basicamente de tesouraria de banco, que os caras geralmente falam, eu tava lá no banco, eu tinha um envelope, eu tinha que gerar 5 milhões de dólares por ano. Uhum. Virou o ano, zerou o taxímetro. Uhum. Então se você vai fazer isso com 50 milhões, 30 milhões, etc., o teu P&L ele vai numa base diária, e a gente começou a fazer uma conta destes gestores todos, do que a gente investe, da indústria, dos caras que passam nessa primeira chave. Parece uma boa ideia? Parece uma boa ideia. Agora vamos torcer um pouco mais o pano. Para ver se o crescimento do PL e o dinheiro que eles ganharam, a soma é positiva. Ganhou o pequeno, perdeu o grande. Esse negócio do drawdown é importante, porque a indústria funciona assim. O cara vai bem, ele capta. Aí tá cheio de dinheiro. Se ele tem um drawdown em reais da sociedade, essa queda é grande. Então, o cara ganhou 10 milhões pequeno e perdeu 25 grande. Ele é líquido para a sociedade 15 milhões de reais. Uhum. Só que você teve ADM, você teve um monte de coisa no meio do caminho.
a gente começou a fazer essa conta também para ver essa capacidade de gerar alfa, literalmente, gerar reais, o quanto que o eventual crescimento do PL... Aí você tem várias hipóteses. O PL que cresceu o cara já não consegue fazer aquelas operações que ele fazia, errou o call, faz parte. Sim. E está suscetível às punições. A gente também erra call, os clientes também nos punem. Errou a dimensão do risco, falhou o risco, mas assim, a conta agora da cota money weighted, para dizer, agora a gente vai avaliar exatamente quantos reais foram ganhos e perdidos dia após dia. A gente está terminando de formatar, tá um trabalho meio manual. Dá um trabalhinho bom fazer isso também. Mas, cara, é uma maneira diferente de pensar. Pô, por que a gente está fazendo? Porque perdemos dinheiro. Sim. Tão simples quanto isso, né? Não, mas dinheiro, a conclusão desse time-weighted return e money-weighted return, que é um negócio assim, cai até no CFA, tá? Você fez? Cai. Aí, ó. Cai. Mas o ponto é que na cota histórica pode parecer que é ganhador de dinheiro, mas na prática, Sim. o fulano ou a beltrana podem ser perdedores de dinheiro. Ganhou Esse é o ponto. pequeno, perdeu grande. E, pô, a gente como alocador e executor de um mandato contratado, puta, duro. Eu não quero ser esse cara que, pô, entrei no final, caí, perdi dinheiro. Então a gente começou a fazer essa conta também na linha de torcer mais o pano e ficar mais rígido. Por quê? Porque o juro tá alto, os clientes estão machucados de uma forma ampla, né? Perdeu-se dinheiro no Brasil nos últimos tempos. E a gente precisa dar respostas. E você se surpreendeu quando você começou a ver esses resultados? Tá? Tipo, muito? Caramba. Muitas decisões foram tomadas. Isso é preocupante, assim. Porque ele tá analisando um critério em que a gente, meros mortais, não analisa. Eu posso te falar que você sabe que eu sou aficionado por essa indústria há um tempo, né? Quando eu olhei as análises dele, eu comecei a pensar se eu sabia alguma coisa mesmo ou não. Cara, que isso. Aí até é isso que eu falei dessa responsabilidade social, cara, porque de fato é uma transferência de riqueza, então a gente tem que preservar o nosso passivo na ponta. Pô, de repente é isso, é o seu pai que é aposentar de um determinado fundo de pensão de uma empresa que vai contar com aquele dinheirinho no tempo. É o meu pai, sabe assim? Somos nós daqui a pouco, né? Numa previdência fechada, previdência privada. Então essa conta, essa ideia até para também pro equilíbrio da própria poupança, né? A gente fala, pô, tem uma responsabilidade social também. A gente equilibrar um pouco as coisas, é um dinheiro que vai ser gasto lá na frente. A partir de hoje, a gente tem uma novidade aqui no Stock Pickers. Em alguns dos nossos episódios, vamos contar com uma contribuição de peso. Hoje é a estreia do Momento ETF apresentado pela BlackRock e a FTSE. Uma oportunidade de falar sobre ETFs, mas também de assuntos relevantes do nosso mercado. Para quem não sabe, a BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos no mundo e é reconhecida por sua expertise e compromisso com inovação no mercado financeiro. Com uma vasta gama de produtos e soluções, a BlackRock tem empoderado investidores a fazerem as melhores escolhas para os seus portfólios, sempre com foco na transparência e eficiência. A BlackRock também é criadora da marca iShares, líder global no mercado de ETFs há mais de 2 décadas, feita para oferecer aos investidores uma maneira eficiente e acessível de diversificar seus portfólios. Os ETFs e BDRs de ETFs iShares são conhecidos por sua transparência e flexibilidade, permitindo que os investidores ajustem suas estratégias de investimento de acordo com as suas necessidades e objetivos financeiros. A FTSE, por sua vez, é uma das líderes globais no fornecimento de índices financeiros, oferecendo benchmarks que são amplamente utilizados por investidores institucionais e gestores de ativos. A colaboração entre a BlackRock e a FTSE traz uma combinação poderosa de conhecimento e recursos, proporcionando aos investidores ferramentas valiosas para navegar no complexo mundo dos investimentos. Vamos juntos explorar as possibilidades que os ETFs oferecem. Ainda tem muita coisa para acontecer. Fiquem ligados aqui, até o próximo Momento ETF. Se quer saber mais? É só acessar o site do Infomoney. Nando, coloca aqui na tela pra galera. Agora, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou mudar para o outro tema e depois eu acho que a gente faz um bate-bola, jogo rápido com ele, antes do chamada de margem. Certo. Para
esclarecer uns pontos interessantes que eu acho que são discussões também que às vezes a galera de casa não sabe e como investidor todo mundo deveria saber, na minha opinião. Mas o mercado de crédito tá captando muito dinheiro por conta da taxa alta de juros. É quem tá fixa. salvando, né? Tá bom, né? Parece bom. Quando você olha o resultado passado, que é o que você estava dizendo, né? As cotas estão boas, então os fundos estão bem na foto, na maior parte dos casos, e a turma aproveita. Fora isso, teve o impulsionamento da mudança de tributação, galera migrando para mandatos de debênture incentivada, né? Infraestrutura, etc. Então o mercado acabou captando muito dinheiro. Se hoje a gente pegasse a indústria de fundos de crédito e transformasse num fundo só, Henrique Stetter, seria um fundo D+2 com uma duration de 3 anos, vai? É mesmo? Mais ou menos. Então, o que eu tô querendo dizer é que o gestor está dizendo para você, Henrique Stetter, que ele vai te pagar em 2 dias e ele está investindo seu dinheiro para 3 anos. Sim. Então tá descasado, certo? Sim. Se acontecer um movimento de ter que resgatar muito dinheiro, você começa todo mundo a pedir resgate, Vai dar merda. Exato, porque ele tem que vender rápido demais, algo que não deveria ter tanta pressa assim para vender. O ponto é que isso aconteceu várias vezes na história do Brasil. Não é a primeira vez. Só eu já vi algumas. Né? E como você disse, a gente não tinha visto nem B a esse patamar. E já tinha visto o mercado de crédito dando essas panicadas. Sim. E uma coisa que a gente gosta de olhar para, de repente, mapear esse negócio é o spread de crédito. Ou seja, quanto que você está recebendo por não querer investir na NTNB e querer comprar um título de uma empresa, por exemplo. Tomar o risco da empresa e não tomar o risco do Você governo. deveria receber um prêmio por isso. Claro. E esse prêmio está apertado demais. Tem um monte de título hoje em dia que, inclusive, está saindo sem nada, praticamente. Que é justamente a cara da cagada. O ponto fica minimizado porque a taxa de juros vai subir, inclusive. Então, parece que o investidor está ganhando mais, só que o spread está fechando, cara da cagada de novo. Opa! Eu queria saber de você, como é que você está olhando para esse momento do mercado de crédito? Já acendeu uma luz no seu painel? É para ficar preocupado? Já acendeu uma luz e o lado bom de ter cota, nas carteiras, de uma forma geral, a gente está reduzindo crédito. Já há alguns meses. É um pouco assim, acertar o timing é sempre difícil. Qual que é o risco que eu estou correndo? Pô, tô saindo antes do que eu deveria. Quantos basis points eu tô deixando na mesa? Se o movimento de fechamento de spread continuar mais alguns meses e você tiver um ganho de capital, eu tô, sei lá, 3 bips, né? Porque ele é um pedaço do portfólio, pô, num patrimônio grande, pode ser. Mas é o seguinte, você falou também, 2 coisas que você falou são muito importantes. Casamento do ativo e passivo, isso vale para qualquer um. O próprio caso de bolsa, uma outra reflexão sobre essa execução de mandatos, aí voltando ao ponto original, pessoa física, pessoa jurídica, fundação, seguradora, RPPS e pessoas físicas. As pessoas físicas têm um outro horizonte, você consegue, no máximo, o cara tem imposto de renda ali, ele compensa de um fundo. No institucional, ele tem, então, como a gente falou, 31/12. Tô começando a sonhar com essa data já. É o único cara que fica triste com o Réveillon. É o único. 31/12 tá ele com o celular assim pro caralho. Puta, fudeu, virou Falta quanto? Vendo as cotinhas ali. E é o seguinte, cara, às vezes você tem um ativo que ele leva muitos anos para maturar. Aí é onde entra o próprio private equity, que é a modelagem dele nas carteiras, ela é desafiadora, porque você é cobrado anualmente, tudo bem, longo prazo, etc. Mas, putz, aí você pensa na bolsa, bolsa é bolsa, mas teses de longo prazo, você fala assim, longo prazo quanto? 32, bicho, se bater o Bovespa ali no final do mês, no final do ano. Então, às vezes você tem essa dimensão do prazo de maturação, que aí é essa dificuldade. Você fala assim, qual que é o tempo que você deveria olhar um ativo, meu fundo, 3 a 5 anos. Você olha assim, não sei se eu tenho esse tempo todo. Tá, e aí eu só vou poder te cobrar nesse prazo? Sim, mas eu sou cobrado anualmente. A própria estrutura de ADM PFI, geralmente é PFI semestral. Eu preciso esperar um prazo que eu não tenho para entregar para o meu passivo. No crédito, no crédito é mais a questão da liquidez, mas a própria ideia de você comprar ativos muito longos, e aí você vai ter o risco de duration, de eventualmente você ter um movimento, ele também cai nessa dimensão de você controlar a porta de entrada e de saída. Então a gente viu na indústria essa questão de fundos de uma liquidez muito baixa, liquidez muito alta. Cheio de debênture, deu em 2019, 2020, 2021, teve vários momentos.
Isso acontece de tempos em tempos, aí são os excessos da indústria, é que é a mesma história. O que está performando aí hoje? Ah, crédito, vamos pro crédito. Não, ó, o ativo que mais caiu no ano tinha sido B é mais fácil, mas tinha sido Bolsa. Quem comprou Bolsa em julho? Bom, a gente comprou Bolsa em julho. Mas é difícil você tomar essa decisão de você sair do que está performando muito bem para comprar o que está performando mal. Até ali, não existe reversão à média. Mas o crédito em si, a gente começou essa discussão de que ele está ficando mais assimétrico, mais caro, em março. Eu comecei lá a falar também, a turma a gente começou a olhar. Tivesse saído em março, teria sido um erro. Erro assim. Teríamos deixado o dinheiro na mesa, porque de fato continuou performando bem. A indústria ganha um tubinho de oxigênio com essa alta de Selic. Na verdade, assim, ela tinha sido, entre aspas, suportada pela não queda da Selic abaixo de 10. Então todo mundo quando orçou ali, o juro vai para 8,5, uma galera até mais abusada falando em 8, sei lá, 9. O crédito, naturalmente, se ele fosse para 9, você poderia ter uma rotação de capital. As pessoas vão comprar bolsa, vão comprar outras coisas, que o CDI já está rodando mais baixo. Aí parou em 10,5. Você já segura uma parte do fluxo. Em subindo, putz, aí você vai dar de novo um fluxo, um fôlego para a classe do ativo, mas está numa dificuldade muito grande de você achar papel, achar emissão, achar... Isso parece um pouco o que aconteceu com os multimercados, com os fundos de bolsa, todos os excessos, em algum momento você tem algum tipo de correção, não sei quando, não sei como. A gente não vê nenhum problema corporativo de você ter default, ter reperfilamento de dívida, porque a economia está andando, as empresas estão bem, estão saudáveis, etc. É meramente um desequilíbrio de oferta e demanda. Então, operar o timing certinho, é impossível. Mas a gente começou a reduzir a partir de julho, a gente tinha feito um movimento assim, o primeiro semestre foi bem ruim, né? Tudo dando errado, bolsa caindo, B caindo, multimercado mal. A gente foi reduzindo um pouco o risco, a gente começou a comprar B em maio e agosto, maio e junho. Até fizemos um estudo, circulamos para os clientes, de por que comprar B acima de 6, Falar que almoçar com fome é bom, né? Pô, eu tô com fome, vou almoçar aqui, pô. B acima de 6 para clientes em geral, seja pessoa física, pessoa jurídica. Aí a gente começou a comprar um pouco nas fundações ali, dado que depois que a B deu aquele fechadão em julho, e a gente tinha tirado bastante risco, a gente voltou a colocar um pouco de bolsa em julho e agosto, bolsa americana também em julho. As Bs até diminuíram em alguns casos, até pelo ganho de capital, e o crédito tinha sido agora mais para agosto, a gente começou a reduzir julho e agosto para fazer o financiamento dessas compras. Mas assim, de novo, né, não existe acertar o olho ali do alvo, mas são decisões que a gente vai no tempo se ajustando. Hoje ele parece mais assimétrico. Quanto mais tem para fechar? Sempre tem. Mas é isso aí, daqui a pouco vai ser tudo pagando zero, uns riscos desproporcionais. Não necessariamente você vai perder principal, né? A empresa deixou de me pagar, eu perdi aqui 30% do valor investido. Mas você pode ter uma correção de spread. E aí vai te machucar, vai te dar uma cota negativa no mês, no dia, aí a gente vê aquela comoção da indústria, o Zé Cotinha ali que entrou no fundo que não sabia que tinha crédito, que tinha vol, né? Vol não é medida de risco de crédito, mas não parece o atual momento, não parece muito convidativo. A gente está até fazendo o contrário, trocando agora nas fundações um pouco desse crédito mais high grade para botar um pouco de bolsa nos últimos meses. Então dá para dizer que no limite vocês estão até migrando o portfólio, porque vocês começaram, pelo que você narrou, um pouco mais cautelosos, digamos assim, esse ano, e aí estão migrando agora para um pouco mais de risco nas carteiras. Perfeito. Aquela história, né? Queria ter sido mais cauteloso. Queria ter perdido menos. A parada é assim, vida de gestor, cara, é a vida que você está eternamente insatisfeito. E quando você acerta pequeno. Devia ter feito maior, cara, tava certo, fui muito fraco aqui, devia ter pesado a mão. E quando você erra, você não devia ter feito, né? Sim. E não tem aquela nobreza, assim, pega a medicina, né, que ela tem um aspecto nobre de salvar vidas, etc, aquela coisa que ela é socialmente muito, muito bem aceita. O nosso é tipo, você perdeu meu dinheiro. E essa simetria, quando você ganha, beleza, executei o meu mandato, é pra isso que eu te pago, fiz aqui, bonitinho. Mas, agora você perdeu meu dinheiro, então é quase um treinador de futebol, né, de certa maneira.
Eu tenho, talvez a dúvida mais idiota que a gente vai tirar nesse programa. Eu tô até me sentindo meio triste. Ele tava pensando essa pergunta já há algum tempo. Vou fazer no Stock Pickers ainda, que é ainda pior. Mas dado esse contexto que você falou do negócio de, você tem um horizonte até 31/12 para investir num fundo de ação, dificilmente você tá num fundo e que o cara tá olhando para uma perspectiva tão curta. Por que da necessidade de ter bolsa nesse sentido? Obviamente, por que ter bolsa? É uma discussão muito maior quando a gente tá falando aqui entre nós, faz sentido, tem toda a composição de diversificação, etc. Mas dados o caso que você passa aí, né, a sua realidade no dia a dia, não faria mais sentido ter uma flexibilidade de ter bolsa quando quiser? Se não quiser ter bolsa também, paciência por isso. Se você não quer ter bolsa, é porque tem oportunidade clara em outros lugares. Por que você tem que ter bolsa? Porque o meu benchmark tem bolsa. Esse é o truque dessa atividade de execução de mandatos, institucionais ou não, mas no caso de institucionais. Quando a gente tem um portfólio CDI+, puramente ou IPCA+, e há a faculdade de ter ou não ter determinado ativo. A gente roda de uma maneira. Faz ali um blacklist, faz as premissas, precisa entregar aqui IPCA mais 6 no ano, IPCA mais 5, CDI mais 2, sei lá. E aí você realmente faz um mata-mata. Bolsa contra CDI, CDI contra B, B contra câmbio, câmbio contra S&P, S&P contra bolsa. Vai fazendo ali nas premissas, a gente roda os modelinhos. Do outro lado, por que tem bolsa quando tem bolsa? Porque quando o nosso cliente roda o ALM dele, o ativo e passivo ali, o casamento, nas premissas assumidas junto ao consultor, junto a um outro profissional com características e um ferramental complementar ao nosso, eles estimaram que essa fundação deveria ter um percentual de bolsa. Então o que acontece no tempo? Chega essa época mais de final de ano, tem as revisões de IPIs. Então, os clientes, eventualmente, eles vão rodar suas fronteiras eficientes, vão rodar os seus modelos com as premissas de agora. Então, por exemplo, o que a galera veio fazendo nos últimos 2 anos? Reduzindo bolsa, porque o juro estava mais alto, o juro já pagava aquela conta de longo prazo. Os atuariais das fundações geralmente são IPCA mais 4,5, 5, 5,5, e INPC, alguma coisa assim. Abaixo de IPCA mais 6, em boa parte. Então a bolsa ela entra como uma premissa de retorno de longo prazo, assumido dentro de uma fronteira eficiente por um time profissional que faz esse trabalho, e eles nos delegam. Então falou, Fundação Copo de Água vai abrir uma concorrência para o mercado, nós vamos mandar lá nosso pitch, nós vamos fazer tudo que a gente faz, que não faz, levamos o mandato. Eles vão nos entregar uma carta mandato, a gente vai assinar, que a gente vai cumprir aquilo, ali está bem estabelecido. E aí nesses benchmarks, num caso, por exemplo, quando tem perfis moderado, agressivo e conservador. Vamos supor o moderado. No benchmark ele vem 10% de Bovespa mais 2. 30% de IMA-B. 20% de IMA-S mais meio e etc. Aquele 10% de bolsa que está no moderado, que está no agressivo e não está no conservador, ele é produto de um trabalho feito fora daqui. Então, quando foi rodado esse LM, nos é entregue... Basicamente, você não tem opção, é isso. Você precisa ter... Aí eu tenho a banda. Mas não existe um caso que você chega pro cara, assim, entendi, chega já pré-definido pra você, mas, sei lá, não tem como falar, dado o contexto, por que você me cobra por uma parada de 1 ano, sendo que a indústria não trabalha dessa forma, quando o assunto é bolsa? Você entende o que eu quero dizer? Assim, eu tô até pensando no seu lado, eu acho que é uma cobrança de certa maneira injusta. Agora, tudo bem, você precisa ter aquele mandato. Mas você está comparando bolsa contra CDI ou bolsa contra bolsa? Bolsa contra bolsa. Então, Não, aí dá. Porque assim, ter ou não ter bolsa é uma adesão que não cabe a nós. A gente participa das PIs com os nossos clientes, a gente dá as nossas opiniões. Isso vem da política de investimento, né? Isso. Então as fundações, elas rodam os seus LMs, é um outro kit ferramental. Então o cara define, o meu estoque de dinheiro vai ter 12% de renda variável. Já foi 15, já foi 8, eles acham que 12 hoje... para um atuarial até 2060, com as premissas de retorno. Isso nos é entregue. Na execução do mandato, você vai ter as bandas. O 12, ele pode ir, vamos supor, de 16 a 8. Estou muito pessimista, vou rodar em 8. Qual que é o lance? Esse benchmark, ele também tem uma cota diária, porque é uma carteira replicável. Então, se eu tenho 8% de um ativo que é 12 no bench, esse ativo caiu 5, o bench caiu 5 de 12, eu caí 5 de 8. Então, eu gerei um excesso de retorno de alocação de estar under num ativo que caiu mais.
Então essa decisão é uma, e o IBOV mais 2, que é uma decisão de seleção de ativos, é outra. Então na prática, o que isso interfere? Quais ativos a gente vai compor, com que peso, com que combinação entre eles, para buscar esse IBOV mais 2 no tempo. Vai ter IDIV, vai ter Small, vai ter o próprio Ibovespa para tirar tracking error, vai ter gestão ativa, gestão valor, gestão mais small cap. Entendi. Posso ir pro bate-bola, meu? Acho que podemos, né? Perfeito. Acho que podemos. Pô, cenário difícil, viu? Eu não queria ter que bater esse Bob mais 2, não. Eu queria colocar B no talo. Não queria... Não, Até o limite. É no limite do que a política permite. Então. Então, por exemplo, isso é comum, a gente tem várias políticas de investimento que os benchmarks ele tem, 30% de IMAB, limite de banda de cima 40%. Até porque essa parada tem marcação a mercado, cara. Você pega esse primeiro semestre, foi um desastre, foi CDI menos 5. Imagina você tem 70% do teu portfólio numa parada do CDI menos 5. Não, vai recuperar a inversão média ano que vem. Tipo, você não consegue emprestar fazer um retorno composto. Fui muito mal em 23, mas 24 eu compensei, cara. Então, é exatamente por isso que tá falando o negócio da bolsa. Era esse o meu ponto, entendeu? Porque você não conseguir, de certa maneira, ter um horizonte de tempo que justifique, às vezes você fica refém de um cenário de 2, 3 meses que foi completamente problemático e, virou o ano ali, você não entregou o que foi prometido, né? Sendo que, sei lá, 2 meses depois você já poderia ter revertido a média. Aquela história, velho. Um cara bom, azarado, é atropelado saindo de casa, porque... No limite é a mesma história, IBOV, mas se vira. Que contratei para isso, então assim, a gente tem essas ferramentas, tem bastante estudo, ciência por trás, etc. Mas tem esse ajuste de achar que o Brasil é um país cíclico, os ciclos são curtos, as coisas mudam rápido, a inflação é A, daqui a pouco é B, o juro é baixo, daqui a pouco é alto, você tem o governo que está cada vez... tem uma coisa nova rolando, para dizer que não dá pra gente compra, senta em cima e daqui 2 anos a gente conversa. Primeiro, porque o mercado é todo esse conjunto de coisas de curtos prazos que acontecem, no mínimo você tem que estar olhando. E segundo, que a gente tem estabelecido, é loucura você contratar um cliente que espera que você se reporte a ele numa base mensal, mas formalmente 31/12 e achar que você tem 3 anos. Sim. Você não tem 3 anos. Então é um pouco assim, o longo prazo no Brasil é uma sucessão de curtos prazos, somados. A gente vai ver o que vai acontecendo, tô mantendo isso aqui, por isso que essa gestão da liquidez ela é importante também. Por exemplo, na parcela de bolsa, se operar um pouco de ETF, é D0, D2. Sim. Faz um tiro aqui, depois volta, fica mais um pouco, depende com um pouco de caixa, volta. Tem um espaço tático, né, na carteira. E esses contratos são válidos por 1 ano, assim, também, ou não? Você faz, sei lá, um prazo maior, mas o cara pode... Prazo maior, mas pode. Do dia pra noite, assim, não tem... Não, isso é conversado, comunicado. E a gente também, quando tá investindo em determinado ativo, não tá performante, toma uma decisão, comunica, vamos investir. Boa. Mas geralmente, assim, nada acontece sem que você saiba. Claro. As reclamações e insatisfações, elas vão se acumulando, vão acontecendo, concorrência, tá todo mundo, batendo na porta, deixa eu ver, esse cara aí que tá mal, não tem espaço pra mim, a vida é assim. É que nem funciona a mesma perspectiva que o cotista com o gestor. É isso. Exatamente a mesma coisa. É isso. Assim como a gente recebe muita gente, tô com um produto bom aqui, não tem espaço na minha carteira. Então a galera boa, os caras chegam abusados, assim, fiz aqui, olhei tua carteira, pus o meu fundo, claro que eu... tira esse aqui, o meu como fica bom. O cara ganha justo. Os caras... tem que saber vender, né? Não tem jeito. Tem que ser. Bom, H, antes de ir pro chamada de margem, fazer um recadinho rápido pra galera aqui. Você sabe que nesse nosso meio, perder tempo é a mesma coisa que perder dinheiro, né? Com certeza. Por isso é tão importante você cuidar da sua saúde. Nem me fala, Cola, é muito ruim não saber como anda a nossa saúde. E galera, com o app do Plano de Saúde Care Plus, você tem o autoteste perfeito para esses momentos. Eu vou fazer até um teste aqui na hora para vocês verem o quão fácil é e também aproveitar para saber como é que tá a minha saúde. Boa. Se você é cliente do Care Plus, é só abrir o aplicativo e clicar no banner Teste Seu Bem-Estar. São 5 minutinhos que podem te ajudar muito lá na frente. Você coloca seu peso, sua altura e é só seguir as instruções. É isso, Cola. Agora eu quero ver se você tá bem mesmo, meu querido. E galera, isso é modernidade e praticidade para você poder se cuidar.
Você abre o app e rapidinho já dá para avaliar. Cuidando de você, a gente sabe que a chance das suas coisas darem certo é muito maior. Bom, galera, entrei aqui no aplicativo do Care Plus, como eu falei, eu vou clicar aqui, ó, no banner em cima, teste de bem-estar. Foi, ele vai abrir o próximo, novo escaneamento, e aí vai aparecer, preencha seus dados, aí tem o peso, a altura, vai colocar aqui, aperto continuar, aparece um aviso sobre procedimento, continuar novamente, aí aparecem as instruções, só ir clicando aqui no próximo, vai explicar certinho o que você tem que fazer, aí vai clicar em iniciar teste no final das instruções, é só posicionar, tô analisando os dados aqui, ele vai carregar, olha lá que beleza. Já aparece aqui, ó, sinais vitais, a pontuação geral de bem-estar. Ó, tô bem, hein? 86, hein? Tô bem. Psicológico, mental, físico, já vai te indicar tudo. Então é isso, galera. Bem intuitivo, olha só, tem vários desses termômetros aqui, digamos assim. Você consegue ver exatamente no detalhe de maneira muito intuitiva. Se não quer perder tempo, já sabe, né? Care Plus tá ali para te orientar, sabendo que seu tempo é muito importante. Se você ainda não é cliente Care Plus, fala logo com o seu corretor ou com o RH, hein? Vamos chamar de margem? Bora. Mas como tinha umas coisas que eu achava importante o Thiago falar sobre fundos, eu vou encaixar umas perguntas rápidas aqui também, de temas mais simples que ele pode falar de maneira pontual. São mais genéricos. Isso é para responder rápido, é isso? Isso, exatamente. Mas eu não vou começar com as clássicas ainda, eu vou começar com essas diferentes. Taxa de administração e performance, que você comentou várias vezes no programa usando o termo perfil. E você falou que geralmente a indústria cobra em 6 meses. Você concorda ou discorda disso? Discordo. Por quê? Porque as teses têm um prazo de maturação mais longo do que o prazo de cobrança pelo sucesso. Que isso? Que construção! Cacete. Você viu isso? Isso foi agora. Moleque! Eu fiquei refletindo. Foi uma aqui, das pessoal. melhores construções Frase verbais do que eu já vi caralho. aqui. Cara. Caralho, tem tatuador aberto. Próxima pergunta. Fundos quantitativos, você gosta ou não gosta? Acho que eles estão num período ruim. E algumas coisas sobre a performance ruim, então assim, cotista não está gostando. Perfeito. Por que que não está funcionando? Um pouco daquilo. Estatísticas do passado para modelar o futuro, o mercado é cíclico, ele é feito por seres humanos, tudo bem, você tem os robozinhos que são uma novidade, mas os robôs não modelam eventos discretos, coisas políticas, coisas, dados e etc. Falta de tendência. Falta de tendência. Virou também um mercado um pouco assim, quando você está no começo, isso aí precisaria ser estudado. Vou falar também, não vi algo a respeito, mas também posso ser contradito numa boa. Isso é uma coisa importante também, cara, se permitir mudar de opinião, né? Claro. Porra. Talvez os quants, quando eles começaram mais no início, você tinha um mercado mais desarbitrado, e aí você veio um monte de quant, começou a pegar bastante essas coisas. E se for um mercado só de quant, será que vai ter alfa? Se só for quant, todos os robôs estão se arbitrando, virou um negócio zero, né? Você tecnicamente não vai ter mais nada, acabou o alfa. Tipo um engarrafamento que travou tudo, Perfeito. sabe? Nada se move mais. Sim. Porque o quant, pelo menos na minha concepção, ele veio para resolver um certo problema do ser humano emocional, né? Porque aquela história, o quant ele pega a tendência, ele dorme à noite, ele não fica sem dormir, ele não toma decisão emocional, ele não briga em casa. Quant é quant, ele não tem nenhuma decisão. E isso é uma coisa, cara, seres humanos, pode falar o que for, mas as pessoas mudam no tempo, por isso que eu acho que o mercado também muda. É que a gente falou do Ronaldinho do Barcelona, né? Pô, Ronaldinho do Barcelona ou do Fluminense? É o mesmo cara, mas será que é o mesmo cara? Né, você tá vendo, era outro Não mercado. só fisicamente, outro né? jogo, sei lá, pensa, jogar na Espanha em 2004 e jogar agora. Os caras correm, sei lá, 20 km por jogo. Realmente era outra história, treino, físico. Fora o tesão por jogar também, Pega né, os caras que jogavam bola no Brasil nos anos 90, ninguém treinava nada, o Romário treinava, o Ronaldinho não treinava. Vai jogar bola hoje, que os caras, você piscou, já tem jogo rápido. Então, assim, o ser humano muda no tempo. Os quants, eles vieram de alguma forma para endereçar essas falhas comportamentais, né? Tem muita finanças comportamentais, etc. Mas se só for quant, eles vão ter quem arbitrar?
né? Assim, não sei se tá muito grande, os fundos também... a grande coisa do quant é tendência, né? E o que a gente viveu nos últimos, sei lá, 12, 24 meses foi uma variância muito grande de lado. Um dia o desemprego tá baixo, um dia tá forte, um dia vai cair o juro, não vai cair o juro. Então, assim, o negócio ele foi muito errático e muito sensível a esses dados. O próprio Fed, né? Muito reativo a dados, etc. Como é que você modela esse negócio? Então, assim, eu te digo que os quants não estão no bom momento e não ajudaram as carteiras. Eles não fizeram nada de diferente no sentido de, isso assim, tô falando de uma forma ampla, mas casos e casos. Mas de oferecer aquela proteção, aquilo que, eu lembro que eu falava na Bolsa, quando a gente pegou em 2020 mais ou menos. Vamos ver uma forma, dado que a indústria de renda variável lá atrás estava muito, muito convicta, né, daqueles casos e aquelas coisas dessas teses que a gente falou, do Brasil vai dar certo para sempre, etc. Cara, como é que a gente tira um pouco esse aspecto mais romântico da indústria de bolsa, de ficar muito comprada num Brasil que eu não sei se vai rolar daqui 5 anos, essa mil maravilha. Fundos fatoriais. Então ali naquele período foi uma alternativa para diminuir um pouco esse, no bom sentido, esse sentimentalismo do analista. Porque quando a gente teve aquela queda em 2020 desses papéis, muita gente falou assim, não, mas o case não mudou, foi uma correção técnica, a empresa ainda é boa. Um aspecto mais fatorial limparia esse julgamento mais emocional. E até a questão meio do ser humano, que assim, de novo, vender uma posição é difícil. Chega para um cara e fala assim, vende a tua pior posição. O cara vai estar errado, ele vai sair, ele vai achar que o negócio vai subir. Então, assim, o fatorial / quant naquele período, ele, pelo menos no entendimento da época, ele oferecia um pouco esse julgamento frio dos dados. Saiu um resultado muito ruim, vende essa empresa, ela não é mais aquela, vou vender. Não, como ela não é mais aquela, eu tinha, sabe assim, eu tinha aquela mas posição no um mês TRI que atrás. vem, não sei o quê, ou eu se eu falei com outro disse. cara, exato, não, mas o mercado tá errado. Esse é um sintoma importante. Não, o mercado tá louco. Puta, ouviu isso aí, é difícil. O mercado tá disfuncionando. E aí, nesse sentido, cara, o que a gente tem de comprovado é que nos últimos 2 anos a história não tá boa. Então, não conseguiu, o quant, de alguma maneira, ele não conseguiu agregar ou uma diversificação, um hedge, um estilo, sei lá o que, e nem gerar retorno. Porque no limite, assim, o que eu acredito pega no multimercado para ficar simples. No de bolsa é mais simples. Vamos fazer um fundo, nós 3 aqui para bater o Ibov. Eu vou olhar um setor, você vai olhar um setor, um grupo de setores. Der Ibov mais 3. Nós 3 aqui, mais... Aí a gente vai vender para alguém. Deu mais 3, deu menos 3, etc. Ou a gente é mesma asset que a gente fala assim, nós 3 somos empresários, a gente vai contratar alguns desenvolvedores, vai botar um monte de robozinho. E a gente deu Ibov mais 3. O que é melhor? Sinceramente, eu não faço, é uma questão até meio pessoal, eu não separo quant de fundo fundamentalista. Que um empresário, ele tem a decisão, você quer fazer uma asset, você quer captar dinheiro e fazer uma parada para gerar esse retorno, você quer contratar analista ou desenvolvedor para fazer modelo, à sua vontade, vou te cobrar a cota. O que está rolando, o que você entrega, o que você faz, você não faz. Foi muito bem sucedido tendo 10 analistas que conhecem uma empresa com uma profundidade... o dinheiro está aqui dentro do mandato. Ou não, contratei um monte de gente que vê fatores, etc. Então o quant em si, para mim, é muito mais uma questão de estratégia do que classe de ativo. Mas como estratégia, essa parte de juros de tendência não funcionou, porque não deu tendência. Então... De maneira prática, como é que você decide zerar uma gestora? Essa pergunta é boa. Temos ali o que a gente falou no começo, um grupo de condições quantitativas, drawdown, tamanho, para os dois lados. O batão tamanho está muito grande, já acho que esse negócio já não vai, já está grande demais. Ou começou a tomar resgate. É um ponto importante também que a gente sabe como essas coisas ganham tração, essa desconstrução, porque aí bate no time, a galera fica desmotivada. Então a queda é muito importante, essa oscilação de tamanho é muito importante, os clássicos, desvio de estilo, começou fazendo uma coisa, está fazendo outra. No qualitativo, essa questão um pouco, tradicionalmente, você sempre ganhou dinheiro operando no Brasil. Agora você é muito grande para o Brasil, você vai operar o mundo inteiro. É diferente, é outro jogo. Jogar bola ali com os caras, tal, campeonato, você é o melhor cara para fazer isso. Beleza, tem que fazer só isso. Captou, ficou muito grande. Então esse tipo de coisa a gente vai monitorando. A contribuição, não do risco em si, que acho que essa palavra, esse termo é um pouco ruim para esse caso.
mas o quanto que esse cara ofereceu de covariância para a carteira, o quanto que ele eventualmente amorteceu, por exemplo, os fundos quant, né, os fundos de estratégia quant, se eventualmente eles ganharam dinheiro quando os outros perderam e ele balanceou um pouco a carteira. Então, de números, né, drawdown é uma coisa que a gente olha muito, tanto o drawdown nominal quanto o alfa, porque às vezes você tem um fundo que ele faz isso, ele descarrega de uma vez e você vê lá a queda. Ou você tem aquele que constantemente perde do CDI, aí ele abre uma boca de jacaré. Ele não tem um drawdown grande, mas o alfa é muito grande, então a gente tem essas duas. Tamanho, nos aspectos qualitativos, essa questão de o estilo em si, mas é muito subjetivo, né? Porque depende, a gente senta, conversa nós três, cada um toma uma decisão. Porque o julgamento final, ele é essa questão da experiência e daquela crença que você vai tirar um gestor para pôr um outro, porque estatisticamente faz sentido na carteira, mas não necessariamente, troquei A por B, puta, A subiu, B caiu, acontece. Então a gente tem esse conjunto de elementos estatísticos, esse conjunto de elementos qualitativos, a gente senta, discute, mas a tomada de decisão final, também isso, a clientes e clientes, depende do nível de participação, a gente vai também compartilhando e etc. Mas essa decisão final, ela vem desse conjunto de técnico qualitativo e uma decisão de tomar o risco, é por isso que o cliente nos contrata. Pô, se eu tivesse que decidir, eu não precisava de você, então a gente toma uma decisão e fala, página virada, vamos pro próximo. E para adicionar um gestor na carteira? E aí a questão que a gente, o novo ambiente, tanto para entrar quanto para sair, se o cara é ganhador de dinheiro líquido ou não, né? Que é a ideia do money weighted. Pô, legal sua cota, mas você ganhou pequeno, perdeu grande. Então, em reais, o tamanho te atrapalhou, você perdeu dinheiro, por vários motivos. Então, para adicionar, na chavinha ali, né? Tem uma cota passada boa? Tem, beleza. Vamos olhar como que esse cara fez esse negócio. Ele ganhou dinheiro líquido, foi entrando dinheiro, o dinheiro foi entrando. O que faz? É diferente nos clusters, onde ele se encaixa, ele oferece uma coisa diferente do que os demais. Então, por exemplo, nos macros, a gente andou adicionando os fundos de arbitragem, ali os long short, equity hedge. Porque é uma maneira alternativa de ganhar dinheiro, de buscar dinheiro no CDI mais 2, no mundo CDI mais. Tem um ajuste macro também, que é o seguinte, o mundo de juros ele ficou muito diferente nesses últimos 2, 3 anos. Ele não é o mercado de 10 anos atrás. Isso para dizer que o jogo está diferente. Não sei se melhor ou pior, está diferente. A bolsa, na moral, não mudou muito. Você pegar um cara de arbitragem de bolsa, se é beta neutro, se ele tem um direcional, beleza, mandato CDI mais 2. De novo, quer contratar um analista, quer contratar um quant, faz aí o CDI mais 2 usando esse conjunto, que a parte de bolsa ela mudou menos. Ganhadores, perdedores, bons setores, quem vai bem, quem vai mal. Então, para dizer que, olhando prospectivamente também, esse é um julgamento, ele não é... Você tem como olhar as estatísticas do passado, mas finalmente é você... Beleza, olhei todas essas estatísticas. Não acredito nelas. Ou beleza, olhei isso aqui, vamos fazer. Botar esses caras, porque a vida deles, para gerir as arbitragens, os equity hedges, ela não mudou tanto. Então aqui você consegue extrair algum alfa de uma forma diferente dos juros. Na bolsa sempre vai ter papel que cai mais, cai menos. É difícil, é limitado. Se esse negócio explode, de novo a capacidade, o tamanho vai atrapalhar. Mas então, uma boa cota, a noção nova agora de ganhos ou perdas líquidas de dinheiro, obviamente o histórico drawdown e a maneira como gere dinheiro, se ele ajuda a gente no que a gente já tem. Perfeito. Uma lição de casa pra galera. Pode ser um livro, um paper, qualquer coisa pra galera consumir e estudar em casa. E aí, hein? Uma série do Netflix. O que você quiser. Pô, estuda o cliente, cara. Escuta o cliente. Pô, no Brasil do juro alto, vai no cliente. No livro, eu li 2 livros interessantes, assim, é gosto pessoal. Fora aqui do ambiente de trabalho. Que eu achei legal, que são 2 livros sobre... Olha o tema, naufrágios. Mas são livros históricos, um que aconteceu em 1914, que é a expedição do Ernest Shackleton, tem até um prefácio acho que do Guilherme Benchimol. Sim, é um dos livros prediletos dele. Muito bom, e um que saiu agora trazido para português, que é o Naufrágio do Veigar, que é no século XVIII, 2 expedições britânicas, naufrágios, pessoas que sobreviveram, etc. Aí às vezes a gente fica um pouco nessas, puta, nossa vida tá difícil, pensa a vida dos caras. Então são livros sobre adaptação, principalmente. Acho que esse é um ponto importante. Eu sou uma pessoa que acredita
reversão à média não é uma coisa linear, simples de acreditar. O passado não necessariamente infelizmente, não necessariamente vai se repetir no futuro. E talvez algumas situações mudaram. É um pouco daquilo, puta, você só vai descobrir que mudar depois de passar o tempo, sabe assim? Então a adaptação, acho que esses 2 livros eles vão muito nessa linha de como o ser humano se adapta, eu acredito nisso. No trampo a gente se adapta, o juro é 2, é 14, e a adaptação te força a olhar as coisas nessa perspectiva de que os curtos prazos vão se renovando. Talvez se eu fosse americano, eu leria os livros de finanças que a gente sempre lê e falasse, beleza, vou deixar meu dinheiro por 30 anos na S&P. Não, porque o 60-40 ele funciona a vida... Puta, cara, isso aqui é Brasil, bicho. Ele requer, ele pede um olhar diário, ele pede um ajuste no portfólio, um pouquinho de tático, um estrutural, convicção, etc. Mas eu acho que são 2 livros que vão muito nessa linha. Eu lia... Primeiro que eu gosto da temática, eu gosto de história, etc. Mas me chama muita atenção a adaptação. Pô, se os caras conseguem fazer aquilo, eu consigo fazer aqui pelo menos... olhar essa tela maldita e, trocar uma posição pela outra, fazer alguma coisa. Pô, a gente tá falando aqui de mercado há quase 2 horas. O cara indicou 2 filmes de naufrágio, 2 livros de naufrágio. Isso aí, empolgado. Mas que tem a ver, pô. Não, tudo naufragando, né? Quando a gente entra no detalhe, adaptabilidade, aí beleza, mas a temática naufrágio é foda. E pra amarrar, uma mensagem para a indústria de fundos. E aí, hein? Uma mensagem para a indústria, rapaz. De uma forma ampla? De uma forma ampla. Imagina que tem uma porrada de gestor que escuta a gente, o buy-side escuta a gente. Faça aquilo que dá, não o que quer. O cara é muito poeta. E para os cotistas, especialmente aqueles que estão perdendo dinheiro, qual é a mensagem que você dá para eles? Saiba aquilo que você quer. Acho que aqui pro cotista, eu me incluo nessa também. A gente vai experimentando algumas coisas, vai testando. Investir é legal, né? Hoje em dia sabe um aplicativo, aquele monte de coisa e tal. É meio chovendo molhado, mas é importante, cara, essa questão de perfilamento mesmo. Será que esse produto eu quero, etc. Acho que não tem problema nenhum. Aquela história, você não deveria resgatar um ativo que você nunca deveria ter investido. Mas acontece. Então, o cotista, talvez a galera que está mais ou menos insatisfeita, é parte da vida. Pô, se errou mesmo, se achou que aquele risco não é para você, tem que resgatar. Puta, comprei um fundo, teve um drawdown maluco aqui, pô, não aguento esse negócio. Cara, dinheiro é isso aí. Então, um pouco de... A reversão à média ela é difícil, às vezes você tem o custo de carregamento de uma posição. Então, assim, é um pouco de autoconhecimento sobre aquilo que você tolera de fato. E aprendendo com os próprios erros. De repente, a galera que experimentou um mercado mais altista, pô, tava mais cheio de coisa ali, 2020, 2021, tomou uns riscos. Cara, eu lembro, essa aí foi muito boa, um anedótico final. Esse ano era 2019, 2020. Tinha um cliente, ele foi conservador a vida inteira, e ele acumulou um patrimônio tal, de geração para geração. No ano de 2019, com o bull market, aquela coisa, o mercado, né, todo mundo, o cara começou a tomar uns riscos. Até então era aquele clássico CDI, um pouco de crédito e no máximo uma casquinha de multimercado, assim. Aí o ano de 2019 foi muito bom, aí era o ano que você fala, pô, dei CDI-1, horrível, vou pro concorrente porque ele deu CDI mais 3, né? Porque no bull market tudo é festa, tá tudo maravilhoso e etc. Aí ele tomou um risco, a gente foi fazendo, foi falando, foi tomando, foi fazendo. Veio a Covid, o portfólio tomou aquele hit, depois o primeiro semestre foi meio difícil, começou a se recuperar, mas teve bastante vol ali no período. E eu lembro naquelas reuniões, a gente conversava e tal, não sei o quê. E uma pessoa mais velha, muito experiente, pô, adorava as reuniões, porque eu aprendia muito também de economia real, ele me falando. Aí teve uma vez, cara, eu tava lá naquela, não, porque olha só, porque o juro tá baixo, não sei o que, a gente tem que fazer defendendo posição, sabe? E, experiências da vida. E não, e veja bem, olha aí esse papo, porque não sei o que, porque eu juro, tecnologia, piriri, porra, aí falando pro cara assim, Thiago, deixa eu falar uma parada. Risco, eu tomei minha vida inteira
Meu pai tomou a vida inteira empreendendo. Eu tomei tudo que você imagina de rir, já quebrei, já fui, já voltei, peguei dinheiro, fiquei sem dormir, fiquei devendo, não sei o quê, tomei calote. Lá. Esse patrimônio que eu tenho, acumulado, é para não ter risco. Quando eu entro num negócio arriscado, é para ganhar 30%, 40%, que eram os negócios que ele tinha. Isso aqui é para, cara, preservação de capital, pô, não perder a inflação, porque isso aqui vai ficar para os filhos, para os netos, isso aqui, ó. Então, isso é um anedótico muito dessa questão do, de fato, putz, clientes e clientes. Mas qual que é o tipo de risco que você quer tomar mesmo? Porque no bull market, na festa bombando, você quer estar dentro, mas depois, na hora que acaba a festa, você está carregado. Por isso que essa gestão, quando a gente está numa área de fundo exclusivo, o cliente, finalmente, ele é a peça que falta. Se eu fosse gestor de um fundo mútuo, eu pensaria assim, cara, tem meu processo, eu acredito nisso, tem um time para olhar isso e nós vamos fazer. Gosta, não gosta, compra se quiser. Meu fundo é esse. Tá lá, tá na plataforma, tô concorrendo com todo mundo. Vou fazer as reuniões, vou explicar o que eu faço, a galera curtir, se eu tiver boas estatísticas, a galera compra. Num business de exclusivo, cara, você não pode pensar assim. O dono do dinheiro não é você, né? O cara tá ali, você tem que sentar com a pessoa, conversar, etc. Então essa noção do qual o risco você realmente quer, acho que a indústria experimentou um pouco de excesso no oba-oba de mercado e agora vem a ressaca. Também nem tudo tá perdido, né? Agora todo mundo, meu Deus, vou embora, vou comprar CDI, vou comprar B. Então os extremos eles sempre são ruins. Então uma ideia de conheça realmente quem é o seu cliente, por isso que é importante conversando, etc. Sobretudo um business de exclusivo, pra você evitar susto. Porque a perda ela dói muito mais, né, em módulo, em unidades de valor do que o ganho. Você vai ganhar um monte de dinheiro? Beleza, é para isso aí que vocês estão aí, etc. Agora você perder dinheiro é o inferno. Perfeito. Bom, uma das coisas que a gente sempre falou aqui no Stock Pickers, a gente gostava de convidado que não ficava em cima do muro. Ou seja, em outras palavras, o que a gente mais procura é personalidade. Total, pô. E uma coisa que eu posso falar pra você é que o Thiago foi uma das pessoas que eu conversei na vida, na carreira, assim, que eu vi maior personalidade. Não só de ideias de investimento, mas como ele cruza isso com ideias sociais, etc., de uma maneira que faz muito sentido. Sim. Né? Então, eu queria te agradecer por topar participar aqui com a gente e compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui. Imagina, obrigado. Boa. Gazão. Sempre um prazer, uma honra. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.